Bem-vindos a mais uma emissão do Sob Escuta, o programa de grande entrevista da Rádio Observador. Hoje com André Ventura, o líder do Chega e deputado único do partido, que anunciou há dias a sua candidatura presidencial. André Ventura, o Chega defende, e vou citar para não errar, o combate ao atual sistema de extorsão fiscal transformado em terrorismo de Estado, e escreve também que o fisco é uma máquina de assalto ao cidadão. Nos 4 anos em que trabalhou na Autoridade Tributária e na Inspeção Tributária, sentia que estava a ajudar uma máquina de assalto ao cidadão e a praticar terrorismo de Estado? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. De facto, nós no nosso programa temos e defendemos que o sistema fiscal que temos hoje é um sistema fiscal de extorsão. E isto porquê? Porque temos um sistema montado, por exemplo, nos impostos sobre o rendimento, com uma progressividade. Não, eu percebo, mas sente que participou dessa extorsão? Não sinto que esteve a extorquir os cidadãos enquanto trabalhou lá. Os trabalhadores não são os responsáveis pela execução de um sistema que não é deles nem foi montado por eles, foi montado pela Assembleia da República, que tem reserva de lei nessa matéria. Mas teria outras saídas profissionais, não é? De certeza. Não precisava de trabalhar por uma máquina de assalto ao cidadão que pratica terrorismo de Estado. Sim, mas repare, muitas vezes, e eu sentia isso na pele, ou seja, os colegas que sentiam isso, os trabalhadores da administração pública são os primeiros a sentir as falhas que o sistema tem. E sim, eu como inspetor tributário senti as falhas que o sistema tinha, nesta matéria também. Eu vou-lhe dar este exemplo. Quando nós temos um Estado que, para cobrar impostos, cobra de uma forma velocíssima, muitas vezes desrespeitando as garantias dos contribuintes, mas cobra. E quando tem que devolver dinheiro que foi erradamente cobrado, o faz com juros, aliás, o faz sem juros, a demorar muitíssimo tempo. As pessoas olham e pensam, que máquina fiscal é esta? Que por um lado, quando é para cobrar 1 cêntimo, está lá até ao fim. Quando é para devolver dinheiro, já não está e não quer pagar e não paga a tempo. Você pergunta a pequenos e médios empresários quanto tempo estão para receber dinheiro do fisco. É uma coisa absurda. Quando o Estado para cobrar nos exige 30 dias, 60 dias, 90 dias, juros para aqui, juros para ali. Não tinha problemas de consciência a trabalhar lá, não é? Não tinha, porque sentia que estava a colaborar para implementar mais legalidade e mais eficácia, mas ao mesmo tempo sempre fui um crítico do sistema fiscal tal como o temos, e acho que na posição que tenho hoje muito mais facilmente consigo fazer essa denúncia, esse combate, do que como trabalhador, e vou continuar a fazê-lo, que eu acho que nós temos um dos sistemas fiscais mais injustos da Europa. Mas ainda tem vínculo ou não? Estou de licença sem vencimento. Portanto, admite voltar a trabalhar nesta máquina de assalto ao cidadão que pratica terrorismo de Estado. Eu cheguei a estar numa lista para subdiretor dos grandes devedores. Grandes devedores, da unidade dos grandes devedores, e não só. Na ótica sempre de procurar que esta máquina seja ao serviço do cidadão e não para explorar o cidadão, embora também reconheça que os trabalhadores, que são fantásticos, muitos deles dão a sua vida, ao seu sacrifício, muitas vezes são os primeiros a sofrer na pele as injustiças que o sistema fiscal tem. Portanto, o que nós apontamos aí é a falha do próprio sistema legal da autoridade tributária e do sistema fiscal tal como ele está implementado. Posso só querer dar este exemplo. Se eu olhar hoje para a progressividade dos impostos sobre o rendimento, tem um mecanismo altamente perverso, que é: não premiamos quem trabalha mais, não premiamos quem se esforça mais. O que é que fazemos? À medida que trabalha mais e se esforça mais, não é mais penalizado que os outros, porque isso já seria numa taxa homogénea. É mais penalizado ainda. Por isso é que eu digo, agora que tenho aqui a oportunidade de explicar melhor, quando digo estamos uns a trabalhar para pagar aos outros, é porque de facto neste país quem se esforça mais, quem trabalha mais, quem se quer entregar mais ao trabalho, paga as despesas todas de um Estado e daqueles que não querem fazer nada. E é por isso que defende uma taxa única de IRS. Exatamente. Portanto, não tem que ser o modelo, não é o único modelo possível, mas eu acho que uma taxa pode não ser única, pode haver 3 taxas, mas não pode ter este conjunto de escalões absurdos que nós temos hoje. Em relação ao POD, enfim, há uma proposta muito concreta do Chega, que é uma única taxa. Uma única taxa em que seria de 15% no primeiro ano da legislatura, 13,5% no segundo, 12% no terceiro e 10% no quarto. Portanto, eu acho que é um bocado útil, pode ser útil comparar com o que existe hoje, não é? Para percebermos o que está em causa. Portanto, alguém que seja casado, tenha 2 filhos e ganhe 800 euros, paga hoje uma taxa de IRS de 3,5% e, portanto, com a sua proposta, no primeiro ano, passaria de 3,5% para 15%. Portanto, hoje em dia paga 28 euros de IRS e passaria a pagar 120. Sim. Já um deputado está na mesma situação, também, que ganha 3.600 euros, tem hoje uma taxa de IRS de 29,9, passaria para 15, baixaria. Hoje paga 1.076 euros, passaria a pagar 540.
E no quarto ano, como a taxa passa de 15 para 10, já pagaria apenas 360. Portanto, numa legislatura do Chega, um deputado passaria de pagar 1.076 euros de IRS para 360. Já explicou estas contas aos seus eleitores? Sim. Que ganham só 800 euros e que teriam este aumento? Isso não haveria problema, porque eu sempre defendi a redução do salário dos deputados, portanto estou completamente à vontade para dizer isso. Sim, mas não seria 800 euros, imagino. Seria o que fosse. Já estava em vigor uma descida, eu propus que fosse ainda acrescida uma outra, ficava em 12,5%. Então apenas as pessoas que ganham 3.600 euros é que seriam beneficiadas. Vamos à proposta. Repara, nós temos dois modelos que podemos analisar do ponto de vista fiscal. Um primeiro que diz: vamos ter uma taxa diferenciada para cada escalão, daí a lógica dos escalões, e o que damos às pessoas é isto porquê? Porque é a ideia de que uns estão a redistribuir e a permitir que seja redistribuída a riqueza para outros. Isto é a lógica que passamos. O grande sistema social ocidental, o grande sistema liberal. Na verdade, estamos a fazer outra coisa. A taxa por si já é diferenciadora. 15% para 100 não é o mesmo 15% para 1.000. E 15% para 10 mil. 15% é 15% de uma proporção. Ou seja, já é diferente. Mas quem para hoje paga 3,5%, mas repare, nós no sistema fiscal temos, vai de 3,5% para 15%. Nós no sistema fiscal também temos que compreender o mecanismo. E o mecanismo é este. Hoje, uma taxa já diferencia rendimentos. Se você puser 10% de 1.000, é diferente de 10% de 10 mil. Não, claro. E 10% de 15 mil. Eu só estou a dizer que os seus eleitores que ganham 800 euros com certeza, gostariam de perceber que vão passar a pagar, em vez de 13,5%, 15%. Mas em vez de pagarem 28 euros, vão passar a pagar 120. Que os eleitores que também têm fizeram poupanças de uma vida e que arrendam uma casa, não pagavam o absurdo na categoria de arrendamento que hoje acontece em Portugal. Percebe? Nós temos um sistema em que estamos a asfixiar a classe média, estamos a matá-la. Claro que nós podemos dizer assim, isto é para salvar os pobrezinhos. Não é. Estamos a matá-los. Estamos a acabar com a classe média. Vai salvá-los aumentando o que eles pagam de IRS de 28% para 120%. Nós temos na nossa proposta uma taxa única que permita a que quem se esforça mais, quem se trabalha mais, como temos... Repara, hoje tem uma coisa interessante que é, se eu sair às 5 da tarde e for para casa e ganhar 800 euros de um trabalho, tenho uma taxa X. Se eu sair de casa, ainda for trabalhar à minha hora de jantar e depois ainda tiver que fazer outro trabalho à noite para esforçar-me, para dar mais rendimento ao país, o que o Estado me dá em troca é uma taxa muito mais alta. Mas diga-me só uma coisa, na sua opinião, a diferença entre quem ganha 800 euros e entre quem ganha 3.600 é que uns esforçam-se e os outros não? Não, é a ideia de que... Não, em abstrato, o que eu digo é, em Portugal hoje não temos incentivo ao mérito e a fazer mais. E isso é que me custa a mim, porque temos um sistema fiscal. E toda a gente que analisa o nosso sistema fiscal diz que talentos assim nunca vamos ter. Porque vão-se todos embora. Olham para um sistema fiscal que diz no fundo isto. Querem trabalhar mais, querem ganhar mais. Então, olha, nós temos uma prenda para vocês. Sabem qual é? Pagar mais impostos. Eu percebo que a lógica toda, socializante que nós criámos nos últimos 45 anos, seja de sentido dizer isto. Não, estamos a tirar aos ricos para dar aos pobres. É uma farsa. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. E não é o sistema fiscal que ajudou. Aliás, se vir sistemas fiscais anglo-saxónicos, onde as taxas tendem a ser uniformes, o nível de rendimento per capita é muito superior. Porquê? Porque o esforço, o mérito e o trabalho são premiados. Em Portugal isso não acontece. Em Portugal você chega a ter que o aumento do salário é pernicioso, porque passa para outra categoria. Então as pessoas estão em casa e pensam assim, então eu agora subi na carreira, aumentei a categoria, o que é que o Estado me dá em troca? Vou pagar mais impostos. E acabo por ter líquido menos do que tinha. Fiscalmente é um disparate. O seu pensamento fiscal até vai mais longe em relação ao IRS, porque no manifesto do partido vocês defendem que haverá uma segunda e última fase em que o IRS pura e simplesmente desaparece. Como é que isto funciona? Se chegarmos a essa implementação. Nós temos, aliás, com o IMI temos a mesma coisa. Repara, nós defendemos... Eu acho que o IMI é um imposto... Deixa de se pagar imposto sobre o rendimento. Não todos os impostos, mas deixe-me já... Não, sobre o rendimento. Sobre o rendimento. E quando, já agora? Deixe-me fazer este ponto que eu acho que é importante explicar isso, e este é o momento para isso, com tempo e com possibilidade de explicar. O IMI, nós defendemos a abolição do IMI. E não é a abolição por dizer a abolição do IMI, como se fosse a abolição do imposto de selo ou de outro imposto qualquer. O IMI é um imposto absurdo, se pensarmos. Porquê? Nós pagamos quando compramos a casa. Pagamos para vender a casa. Pagamos quando fazemos melhorias na casa. E ainda nos dizem que temos um outro imposto que pagamos... Estava a falar do IRS. Não, mas já sabemos é para explicar o IMI, a mesma lógica. Sabemos. E pagamos para ter mas qual é a lógica também. parecida com o IRS? É que também no IMI nós temos uma lógica de abolição, mas fizemos faseadamente, ou seja, numa primeira fase a abolição seria para a habitação própria e permanente, e na segunda... Mas quando é que tenciona chegar à abolição do IRS? Então? Bom, no IRS a nossa proposta, como dissemos, é de uma taxa única, ou seja, de uma taxa que permita a todos, conforme expliquei, ter o mesmo igualdade perante a lei, o mesmo mérito, o mesmo trabalho, a mesma taxa, que já é diferenciador no tipo de rendimento. Mas isso é de forma faseada, imagino que até há um limite, porque a proposta final é acabar com a taxa de IRS. Tendencialmente, nós entendemos que há outros tipos de impostos na sociedade, não só os que geram riqueza, como os impostos sobre o consumo, e basta ver que tínhamos razão quando dissemos vai haver um aumento brutal de impostos energéticos e de impostos sobre o combustível, tínhamos razão.
a maior carga fiscal em impostos energéticos da Europa e da história de Portugal. Mas esses também Aí quer estão baixar, eles. não é? Não. Esteve a favor Repare, da descida nós temos do outro IVA. modelo. Agora, não podemos ter todos altos. Nós admitimos que nos dissessem assim, bom, vamos baixar o IRS e então vamos ter mais impostos energéticos. Muito bem, devo dizer-lhe que tenho as minhas dúvidas, mas pode funcionar. Agora, o que temos com este sistema é mais impostos energéticos, mais IRS e IVA igual. Então, isso é impossível. Não há, E quando é que acaba o IRS, não há rendimento. então? Bom, Quando é que acha que é o momento ótimo? Não sei, não lhe posso dizer assim. Mas depende do quê? Dependeria da evolução dos índices macroeconómicos, da arrecadação de receita que teria que se manter a um nível estável para poder fazer alguns investimentos públicos que nós queremos fazer. Por exemplo, na área das forças de segurança, na área dos bombeiros, na área do reforço ao investimento das pequenas e médias empresas, etc. Ou seja, há um plano faseado, de facto, para que o IRS vá sendo cada vez mais baixo, eventualmente a um ponto de anulação. Mas isso tem que ser compensado com receita Mais que permita baixo, ao Estado. sim, mais baixo para uns. Como já vimos, Não. as pessoas de 800 euros passam de Mas 3,5 chegámos ao para ponto de 15%, anulação, será não é? zero para todos. Ou Claro, tendencialmente claro, zero para aí todos. sim, E aí ninguém claro. teria que pagar impostos Aí sobre sim. rendimento. Não se sabe é Porquê? Repara, não se sabe quando. Nós não sabe podemos quando, dizer foi assim. o que Se disse eu fosse aqui. governo, eu dizia-lhe. Se eu estivesse hoje como Ministro das Finanças, dizia-lhe: nosso plano vai ser este. Vai ter uma fase de 8 anos. Eu não tenho medo de datas. Eu disse: em 8 anos vou ser o maior partido português. Vamos ser, não tenham dúvidas. Em 8 anos nós vamos ser o maior partido Mas português. que dados é que precisava para... De analisar o impacto real na economia, que depende da conjuntura externa, por exemplo, em matéria de cobrança de impostos, de importações, de exportações, para avaliar quando é que era possível tornar essa taxa única em taxa zero. Mas sim, eu assumo isso. O objetivo, Quer taxa zero de IRS. o objetivo era conseguir um Certo. dia chegar a uma quase anulação dos impostos sobre o rendimento. Eu acho que é possível e acho que temos que fazer um caminho de anos, provavelmente, mas há uma coisa que tenho certeza. Esse caminho, não sei, esse objetivo, não sei se conseguiremos alcançar ou não, mas há um que sei que já devíamos ter alcançado. Era premiar a classe média com menos impostos, porque o que temos hoje é absolutamente extorsão fiscal, e eu não aceito isso. É uma extorsão fiscal enorme. Deixe seguir aqui para outro tema que tem a ver com a função pública. O Chega defende a criação de um master plan, estou a citar, para a modernização do funcionamento do Estado. Estou a citar o programa político do partido. Segundo o Chega, levará a um emagrecimento drástico do Estado. Quantos funcionários públicos é que estima que sejam despedidos neste emagrecimento que propõe? Olha, eu não sei quantos serão despedidos, mas sei uma coisa. Sei que há muitas instituições. Eu queria só dar este exemplo que acho que é bem elucidativo. Quando tivemos eleições na Madeira, a primeira indicação que eu dei ao Chega da Madeira foi para me fazerem um levantamento, lá, os próprios militantes do Chega da Madeira, as pessoas da Madeira, de quantidade de órgãos, instituições, que tínhamos e que podiam ser extintas, porque não serviam rigorosamente para nada. E eu sempre assumi isso. Eu não tenho aqueles complexos que o PSD tem, de dizer que não pode extinguir nada porque vem aí a questão dos trabalhadores. Não, eu não tenho esse complexo. Estamos a pagar uma série de observatórios, de associações, de fundações, que não servem para nada. E isso é que é verdade. As pessoas sentem isso no bolso todos os dias. Não vale a pena estarmos a dar essa história. 16. Havia 16 Mas organismos. a lista de observatórios e fundações já foi feita pelo Governo no tempo da Troika. Aqui o que está em causa é um emagrecimento drástico do Estado. mas- não é feito seguramente Mas dessa maneira. eu assumo isto. Não é questão só da lista. Agora está na expressão estou-me nas tidas para a lista. Eu quero é ação. A lista já eu vi muitas a vida Mas toda. quantas pessoas é que é preciso despedir Se nós do temos Estado? 16 Mas a órgãos ação é na isso Madeira mesmo, sim. que Está a são falar. desnecessários, então porquê é que continuamos a pagá-los? Para dizer que estamos ali aquelas pessoas sem fazer nada? E com isto aumentamos os impostos dos contribuintes todos os anos? Primeiro exemplo, 16, só na Madeira. Só na Madeira. Agora vejam, quando o Chega for governo e conseguir pegar efetivamente em todas as pessoas que temos supérfluas, como observatórios, agora aparentemente vem um observatório para o racismo também, como já não tínhamos pouco, agora vamos ter mais um observatório. E quem é que vai pagar isto? Nós. Claro que podemos colocar a questão. E bem, como é que isso vai ser do ponto de vista de funcionários públicos? Bom, eu acho que temos duas lógicas muito importantes. Primeira, temos que reafetar e especializar recursos na administração pública. Portanto, se há observatórios que não interessam, há serviços onde eles fazem falta. Mas E reafetar há muitos- não reduz aí o número de funcionários Podemos públicos, não nem reduzir, emagrece o podemos Estado, não não é? reduzir, mas reduzimos em instituições, que é uma verba logo muito significativa. sim. Veja quanto é que vai para fundações todos os anos. Nós este ano teve que ser o Chega a aprovar uma lei que a Assembleia teve um certo pudor de rejeitar, de ao menos sabermos quanto é que estamos a pagar para isso. O grosso das Não é? despesas do Estado é o Com pagamento de salários. salários. Certo? Quer dizer, não Mas- vale a pena. Mas repare, recursos A humanos são seguir vai recursos falar das humanos. gorduras do Estado e Não, dos já- consumos mas vou-lhe intermédios, também, mas vou-lhe falar dos consumos disso. intermédios e as Mas fotocópias. vou-lhe Quer dizer, falar disso o também. grosso, Vou-lhe quem falar disso quer também. um emagrecimento drástico do Estado tem que ter uma redução plano drástica. de- da Deixa-me funcionários dar-lhe este públicos, exemplo. funcionários Acha que extinguir 16 organismos não é drástico na Madeira? 14 ou 16 é drástico. Uma coisa drástica. De facto, as pessoas... Não sei quais são os números. Significa... Eu estou-lhe a dizer um levantamento que foi feito e vamos fazer mais que nas próximas eleições. Aliás, eu quero, durante esta campanha de presidenciais, falar nesse assunto também. Se só na Madeira nós temos 14 ou 16 que podem ser extintos,
considerados possíveis extintos, o que é que não acontecerá por este país fora? Recursos humanos. A lógica é sempre evitar o despedimento. As pessoas têm contas para pagar, as pessoas têm vida, e nós temos o dever de não lhes dizer, depois de uma vida a pagar impostos, agora vais para a rua. Mas também temos o dever de salvaguardar que os contribuintes não ficam a pagar impostos excessivos para organizações que não servem para nada. Vou-lhe dar um exemplo. Nós temos não sei quantos polícias a fazer trabalho de secretaria. Isto cabe na cabeça de um Estado minimamente decente? Não. Quantos funcionários poderiam vir dessas repartições fazer o trabalho de secretaria para a polícia? É um exemplo, e não é preciso ser especialista nisto. É um exemplo tão fácil. Mas isso não reduziria uma fatia grande de pagamentos salariais na função pública? Veja que não, porque não reduziria, mas estamos a falar primeiro dos despedimentos. Quer dizer que não tem que haver despedimentos neste plano. Não tem de haver despedimentos no plano, neste não tem master que haver, plan. excepto em casos muito pontuais em que não fosse possível reafetar e especializar. A nossa lógica é reafetar, especializar. Porque olhamos para a administração pública e vemos um desequilíbrio enorme entre áreas onde faltam e falta um quadro. Ainda hoje, como Ministro da Justiça, como Ministro da Saúde, embora seja uma área muito específica, se falávamos da falta de recursos humanos, mas eu tenho a certeza que os assistentes técnicos que estão a trabalhar em instituições, observatórios, associações, fundações, etc., têm a mesma capacidade de fazer secretariado lá como têm que fazer numa esquadra da PSP, ou no Ministério da Administração Interna, ou no Ministério da Saúde. E, portanto, não me digam é que não podemos fazer nada, temos que fazer alguma coisa. Porque eu não aceito este país em que nós dizemos, está ali a mais, não está a fazer nada. Mas passamos pela placa do sítio e dizemos, olha, aqui é a fundação tal. Olhamos, sim senhor, mas estão ali para quê? Que estão ali com o nosso dinheiro. E esta lógica de que, populismo, hoje é tudo populismo, tudo o que nós dizemos é populismo. Não, crescer o Estado não é populista, sobretudo se não tem depois uma resposta concreta sobre que emagrecimento é esse. Eu acho que reafetação não emagrece, não é? Não, emagrece se acabamos com as instituições. Mas não emagrece a maior fatia paga pelo Estado todos os meses. Na realidade isso não é novo. Não é. Até, quer dizer, nem sequer é politicamente incorreto, como gosta de dizer, porque não é, pelo contrário. Já todos os governos disseram isso, que iam fazer isso, e portanto já se percebeu que isso não é suficiente para este tal emagrecimento drástico do Estado que propõe. Não é? Na minha opinião, já se percebeu que foi mal feito. Mas o seu bem feito também não passaria por aqui, por despedimentos de funcionários públicos? Não passaria por aí, porque eu acho que nós temos de ter uma administração pública forte, não gorda, forte. Acho que temos de ter uma administração pública forte. E o que é isso? É ter recursos especializados, fortes, nas funções onde fazem falta. Mas ao mesmo tempo também promete o fim da garantia de manutenção do emprego para a vida na função pública para os novos contratos a celebrar. Ou seja, por outro lado, também não quer que os funcionários públicos continuem a ter esta garantia. Em que circunstâncias é que seria permitido o despedimento na função nem pública? Nem públicos, nem privados. As coisas para a vida acabaram. É o mundo em que vivemos. Eu também gostava de dizer que o mundo lá fora cor-de-rosa não é. É a vida. Nós dizemos, como diz, that's life. Quer dizer, queremos que celebrar contratos à moda da União Soviética dos anos 30, no século XXI em Portugal. Não dá. Mas o André Ventura é que acabou de nos dizer que não quer despedir ninguém. Portanto, parece que interiorizou esse conceito. Despedir, estabelecer objetivos que têm que ser cumpridos, vai um passo muito grande de dizer isto vai se acabar, ponham-se a andar. Outra estás aí há 6 meses sem fazer nada. Quem está em casa percebe a linguagem. Porque as pessoas não percebem hoje, pelo país todo. As pessoas trabalham, matam-se a trabalhar. Mas quais é que seriam as circunstâncias então para e olham para outros público? E veem, porque é que eu tenho que me matar a trabalhar, cumprir objetivos, como acontece aqui, provavelmente, no sítio onde trabalham, e haver outros que podem dizer simplesmente, eu não tenho que mexer uma palha e estou aqui para a vida toda sentado. Não percebem isso. Eu sei que isto também não é correto dizer, mas é assim. E, portanto, o que nós vamos estabelecer é... Portanto, não se despedem, mas o que é que acontece aos novos contratos? Os contratos para a vida toda acabaram. Já não existem. Quer dizer, somos para essa Europa mas fora. Só para repetir, o senhor é que disse que não existem muito poucos. É que disse que não queria despedir ninguém. E, portanto, quer manter a situação atual. O que eu não quero é dizer assim, vamos acabar com a instituição A, que está a mais no Estado, certo? Eu não quero chegar ao pé dessas pessoas e dizer, vocês vão todos para a rua. Não é justo. Eles não têm culpa. Foram ali afetados, provavelmente. Isso não é justo. Eles são reafetados. Não é justo. São especializados e reafetados. Outra coisa muito diferente é eu dizer que você está aí há 2 anos sem fazer nada. E o tipo que está ali fora, naquela loja, tem que se matar a trabalhar dia e noite para pagar o seu salário. Tá bem, mas isso não é justo. Mas e se houver situações dessas, se essa reafetação não funcionar, se as pessoas não se adaptarem, despede-as? Há 3 processos possíveis: reafetação, especialização, mobilidade, que aliás está previsto na lei já. Portanto, o despedimento só aconteceria num cenário extremo. Eu estou confiante que os recursos humanos portugueses, que nós conhecemos todos, querem trabalhar, as pessoas querem trabalhar, querem se sentir motivadas, querem participar. Agora, o que não querem é sentir que o deles, que a uns é-lhes dado tudo e a outros não lhes é dado nada. Portanto, sim, vamos reduzir órgãos e instituições, vamos reduzir
de facto a expressão talvez não fosse a melhor, gorduras, não acho que seja a expressão talvez a mais adequada, uma série de departamentos que não servem para nada e que não nos ajudam para nada. Por isso é que eu fiquei, não tem nada a ver com o racismo, falamos de racismo quando quiserem, se quiserem. Fiquei estupefacto no meio da confusão toda em que não temos dinheiro para a saúde, para a justiça, para etc. Vem aí mais um observatório. Se as pessoas olham para isto, mas mais um observatório para quê? Para nos dizer que está a haver, para monitorizar, para fazer relatórios? Isso já temos muitos. Portanto, nós precisamos é de reorganizar o Estado. E reorganizar passa por cortar, sim, cortar alguns departamentos, cortar coisas que não servem para nada, reafetar os recursos humanos onde eles fazem falta, na Polícia, na Proteção Civil, no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça. Sabemos que faltam recursos em quase todos os ministérios. Por exemplo, nas finanças há zonas do país que estão a 40% e a 50% de falta de funcionários. Podem ser reafetados. Mas não quer despedir quem está, quer poder despedir mais facilmente quem entra de novo na função pública. É basicamente isto. Repare, não é conjugando as duas medidas, não é mais facilmente, é só para quem está em casa a perceber quem não cumprir. Nem sou particularmente adepto de uma flexibilização absoluta em termos de despedimentos, porque as pessoas merecem ter garantias e devem ter garantias. Agora, você, se não cumprir os seus objetivos ao fim de um mês, é chamada a atenção. Ao fim de 3 é chamada novamente a atenção com mais veemência. Ao fim de 6 provavelmente é despedida. Então porquê é que quem está aqui ao lado não lhe acontece isso? Criámos esta divisão no mundo entre portanto, quer um regime exatamente igual para o privado e para o público? Não exatamente igual, porque temos no público áreas de soberania que não podem ter o mesmo regime e, portanto, nunca poderia ser igual. Mas temos áreas em que podem ser aproximados. Portanto, e isto não é novo, obviamente. O Pedro Passos Coelho já fez esta aproximação. Antes disso, o Durão Barroso tinha mais ligeiramente feito esta aproximação durante o seu governo, mas as coisas também não correram muito bem. Não é uma equiparação. Acho é que os portugueses não se podem sentir de primeira e de segunda, porque senão criamos este discurso. Ainda hoje, eu estava na audição com o Ministro da Saúde. A preocupação do Bloco de Esquerda e do PC não era se o Hospital Garcia Duarte ia reabrir ou não nas urgências. Era se era aos públicos ou se era aos privados que iam lá fazer concessão de serviços. Que em vez de estarmos a pensar nas pessoas que vão ter direito aos serviços, que é isso que interessa. Eu quero que as pessoas tenham cuidados de saúde. São os privados a prestá-los, são os públicos. E esta lógica, portugueses de primeira e de segunda, está a matar o país. Há uma área em que quer saber quem presta esse serviço, que é a área dos transportes. O Chega defende que todas as empresas de transporte público sob tutela da administração central e local serão privatizadas. Isto quer dizer que deixam de existir transportes públicos? Não. O nosso plano sobre os transportes é muito claro. E, aliás, as nossas propostas no Parlamento têm ido nesse sentido. Tendencialmente, nós entendemos que o transporte, em áreas onde a concorrência existe, e vai existir, que nas áreas de maior densidade populacional, Lisboa, Sintra, Setúbal, Almada, Porto, Gaia, Gondomar, as zonas mais populosas, Braga, etc., provavelmente em algumas cidades do Sul também, não temos grandes dificuldades na privatização. Porquê? Desde que assegurados os direitos dos trabalhadores que lá estão, a concorrência permitirá a médio prazo ter preços muito mais baratos de acesso aos utentes. Isso é um serviço que se presta. É um serviço público feito por privados numa concessão, como é feito hoje, aliás, nos hospitais, com serviços de prestadores a trabalhar em hospitais públicos. É isso que nós queremos para os transportes. Reconhecemos, no entanto, que há zonas onde provavelmente essa competitividade, essa área concorrencial não vai ser possível. Por exemplo, no interior vai haver zonas onde ninguém quer ficar com os preços que são obrigatoriamente impostos. Nós não podemos deixar que um prestador no interior, onde só há um meio de transporte a fazer um determinado circuito, possa pôr os preços que quiser. Aí admitimos que possa não existir essa concorrência. E podia intervir a nível de preços nas grandes cidades? Não intervir a nível de preços, provavelmente seria mais necessário intervir fora. Parte do princípio que os preços baixam existindo essa concorrência. É um princípio... Quase sempre visto. Quando tem muita concorrência... Mas isso não haveria necessidade de estabelecer ali um limite aos preços dos transportes. Isso é como na energia, é um mercado regulado, portanto tem sempre a sua regulação e tem os seus reguladores. Aliás, nós somos dos que mais defendemos a regulação. Em vez de defendermos a nacionalização de tudo, que é com custos para os contribuintes, nós defendemos mercados regulados, em que haja concorrência. A concorrência mostra que os preços ficam sempre melhores, o serviço fica quase sempre melhor, a estrutura de preços fica quase sempre melhor. E portanto, porque é que se podemos ter isto? Andamos aqui a embicar, porque há um texto que há 40 anos nos disse que tinha que ser assim, e andamos nesta lógica de que tem que ser tudo público. Veja que hoje, quando há um problema nos Correios, propostas de uma parte do Parlamento renacionalizar os Correios. Quando há problemas nos transportes, renacionalizar tudo. Isso é fácil dizer. A mim era muito mais fácil estar aqui a dizer não, tudo público, tudo a zero, etc. Não, mas sabe qual é o problema? É que para renacionalizarmos, sabe quem é que paga? São os mesmos de sempre. São os mesmos de sempre que já estão atolados até à cabeça em impostos. Portanto, eu defendo um mercado regulado nos transportes. Acho que com grande concorrência teríamos preços muito mais baixos, mas de facto, como disse, tem sempre que ser um mercado regulado. Não podemos permitir que algumas zonas do país onde esse transporte não fosse possível, não iríamos ter uma situação muito desnivelada. Portanto, sim, aí teríamos um mercado regulado. É isso que defendemos.
Na campanha eleitoral, o Chega respondeu a um inquérito no portal dos jesuítas, dos jesuítas em Portugal, onde defendia que a melhor forma de levar novamente as pessoas para o interior do país seria tornando a vida das grandes cidades costeiras incomportável para parte substancial da sua população. Disse que isso depois seria feito através da aplicação rigorosa do princípio do utilizador-pagador em todos os aspectos da vida nas grandes cidades. Estou aqui a citar as respostas dadas nesse inquérito. De que forma pretende tornar a vida das grandes cidades incomportável para a população? Bom, é um certo excesso a expressão, tem um certo tom excessivo. O que nós queremos, o que nós estamos... Mas é a vossa expressão. Nossa, tem um mas arrepende-se desta expressão ter sido usada assim? Acha que... É excessiva, tem um certo tom de carga quase simbólica. Mas vou explicar porquê. Mas quer dizer o quê? Porque é isso. Nós hoje olhamos para o nosso país e há uma coisa que todos vemos, que é um desequilíbrio enorme entre cidades e o interior. Eu apresentei a minha campanha presidencial em Porto Alegre. Se vocês andassem comigo ali nas ruas, loja sim, loja não está abandonada, prédio sim, prédio não está devoluto ou está a cair aos bocados, as pessoas afastam-se, não querem saber, as casas estão ao desbarato, não há ninguém. Toda a gente sabe disso. Não há ninguém. Toda a gente sabe disso. A questão é como é que se resolve, não é? Exato, é isso. Isso significa que aquilo que tem sido feito não tem funcionado. O CIFID, incentivos às empresas do interior, e, portanto, IRC mais barato, a solução não tem era funcionado. afugentar as pessoas do litoral. A solução é tornar a vida mais apelativa no interior do que no litoral. Ou seja, não, mas o que está aqui é o contrário. Sim, é torná-la menos apelativa, é torná-la tão pouco apelativa no litoral que elas têm mesmo que ir para o interior. É um bocadinho diferente. Que é no por isso é que eu disse que era excessiva. Ou é totalmente diferente para ser rigoroso. Ou se eu sou de Lisboa, adoro Lisboa, sou de um subúrbio de Lisboa e a vida lá sempre foi um bocado incomportável, na verdade. Por isso também não é nada de novo na que estamos a dizer. Na verdade, a vida nas cidades mas a questão já é que isto tudo não? se liga, porque há bocado disse-nos, nós privatizando os transportes públicos, tenho a certeza que o preço desce. E aqui o que estão a dizer é, aplicando o princípio no mercado regulado. Mas o que dizem nesta resposta é, utilizando o princípio do utilizador-pagador, ou seja, privatizando e as pessoas pagando os serviços, isto vai tornar a vida nas grandes cidades de tal forma incomportável que as populações têm que ir para o interior. Está aqui uma contradição completa entre o que nos disse. Você está a fazer uma relação lógica que não pode ser feita, porque no fundo o que diz é, onde vai haver mais privatização, a vida torna-se infernal. Não foi o que disse, vocês é que disseram. Não, está a fazer a associação para dizer que o infernal seria isso. isso. Vocês é que fazem. Vocês é que dizem, aplicando rigorosamente o princípio do utilizador-pagador, isso tornará a vida nas grandes cidades incomportável para uma parte. Isso não tem nada a ver com o mercado concorrencial. Vocês é que disseram. Mas isso não tem nada a ver com o mercado concorrencial. Então o que é o utilizador-pagador? Repare, vamos por partes. Primeiro, mercado concorrencial. Nós temos... Não, mas não me faça isso. Não é isso. Vou só dizer porque é que a vida nas cidades não fica... A vida em todo lado não fica pior. Onde há mais concorrência, há mais liberdade. Mas vocês é que dizem que não. Mas já lá vamos, eu já lhe vou isso. Onde há mais liberdade, há mais concorrência. Onde há mais concorrência, os preços geralmente são mais baixos. Veja que é assim em quase todo lado. Mas vocês é que dizem que não. Onde é que o utilizador-pagador pode ter importância? Quando nós percebemos que há uma série de serviços que sistematicamente são pagos por zonas do país que não estão a beneficiar deles, sistematicamente. Claro que é muito apelativo nós dizermos que vamos pagar tudo, por aí afora, nas cidades, fora das cidades, mas na verdade quem está a pagar são os contribuintes todos de um serviço que não é seu. Hoje temos um desequilíbrio estrutural e já vimos, como eu dizia há pouco, que as regras até hoje não funcionaram. Não funcionaram, nenhuma funcionou. O que é que pode funcionar? Tornar a vida no interior mais apelativa. É o contraponto de tornar a vida menos apelativa nas cidades. Não é o contraponto. Não é nenhum infernal. Não é o contraponto. É totalmente diferente. Uma coisa é fazer aquilo que se tem feito hoje em dia, que é subsidiar de alguma forma as pessoas que vão para o interior. Isso é tornar mais apelativa a vida no interior. E não tem funcionado. Outra coisa é aquilo que vocês propõem nesta resposta, que é tornar incomportável a vida nas grandes cidades. É totalmente diferente. Uma coisa não é o contraponto da outra. Veja onde é que nos levou a subsidiação que eles fizeram. Certo. Veja onde é que nos levou. Mas estamos aqui a analisar a sua Vou-lhe dizer agora, proposta. Deixa-me dizer a alternativa. Sim. Primeiro ponto, onde é que nos levou? A nada, a uma desgraça. Temos a maior miséria. Porto Alegre não é a mais diversificada de Portugal. É das mais diversificadas da Europa. Onde é que estavam estes governos há 40 anos que subsidiaram tudo? Mas já sabemos disso. Veja onde é que levaram os subsídios. Levaram uma diversificação terrível que nem a Europa tem. Eu só estou a tentar a nossa solução. Portanto, o meu ponto, desertificação que não pode acontecer em Portugal. Temos num estado zero em termos de desertificação, em termos de destruição do interior, é uma coisa nunca vista. É uma conclusão de todos os partidos, essa, de resto. Pois, mas é que os partidos tiveram responsabilidade na governação. Mas é uma conclusão de todos, portanto podemos passar à frente à fase da resolução. Sim, mas têm que ser apontados responsáveis. Não é só dizermos que foi, porque se fosse o Chega, caiu ao Carme e a Trindade. Mas já sabemos quem são os responsáveis. Não, mas responsáveis são as pessoas que governaram até agora, acabou de o dizer. E que subsidiaram desta forma direta e irresponsável e criaram de tal forma que não ajudaram ninguém a mudar-se para o interior, distribuíram dinheiro, nem se sabe bem por quem, nem por onde, nem onde é que esse dinheiro anda, e, resultado, estamos piores ainda do que há 20 anos. Alguma coisa funcionou mal. Temos que mudar. O que é que temos que mudar? Temos que tornar
a vida no interior muito mais apelativa do que nas cidades. Temos, sem dúvida. E nas cidades, infernal. É um contraponto. Eu nunca defendi a vida nas cidades infernal como expressão direta e clara, quando todos os dias digo que faltam polícias nas cidades para segurar as pessoas, para dar segurança aos filhos, aos pais, aos avós. Portanto, isso não é tornar infernal, é tornar a vida ainda melhor. Agora, o que é que sim falta fazer em matéria do interior? Falta, porque nós, repare, não é estradas que nos faltam. Isso também é consensual de todos. Não é estradas que faltam ao interior do país. Estradas já existem, tirando num caso ou noutro. Estradas temos, e durante muitos anos gastámos dinheiro em betão que nunca mais acabou. O que é que falta? Falta não só uma política de emprego ativa nessas zonas, e isso sim falhou. Falta efetivo apoio às famílias. E os governos, sobretudo os de esquerda, têm um complexo enorme com o apoio às famílias. Acham que tudo o que é destruir a família é melhor ainda. E hoje nós temos muitas famílias que nos dizem, escrevem para o gabinete a dizer: olha, eu vivo em Beja, vivo em Porto Alegre, vivo em Bragança, o Estado aqui apoia-me zero. Se eu vivesse num subúrbio de Lisboa, tinha tudo. Não sei de onde é que tirou isso. Há várias políticas em que se incentiva as famílias que têm filhos nessas zonas. Olha, não sei de onde é que, não é que está a tirar polémico, essa. Mas eu vou-lhe dar porque eu conheço bem. Comunidade cigana. Veja como é que vê a comunidade cigana à volta de Lisboa e no Alentejo. Vá ver com os seus olhos. E veja porque é que se dá em Lisboa e o que é que se dá no Alentejo. Certo, eu já percebi. Mas com este exemplo, eu fui vereador em Lourdes. Não é isso. Sabe o que é que eu vi? Eu já percebi que é falar muito de imigração e de ciganos, mas já lá vamos. Vamos falar antes de outras coisas só este exemplo, para perceber a diferença do que é subsidiar as grandes cidades, porque dá votos, e não dá votos o resto. O que dá votos é subsidiar Lisboa e o Porto. Porquê? Hoje a grande parte dos círculos eleitorais estão em Lisboa e no Porto. O que nós dizemos é, não. Aliás, foi graças a isso que conseguiu ser eleito. Que eu fui eleito. Mas o problema, em Porto Alegre, elege 2 deputados. Como é que nós podemos querer que o sistema político olhe para Porto Alegre se elege 2 deputados? Acha que isto é ajudar a fixar pessoas no interior? É dizer vocês não valem nada politicamente, o que decidam ou não decidam é zero. Solução, subsídios diretos. Levou à maior desgraça nos últimos 40 anos. Agora, outra solução, regionalização, mais taxas e mais deputados. Parece que vivemos num país a razão pela qual tem 2 deputados não é porque não valham nada, não é? É porque tem menos população. Não é? Eu só tenho. Não. Há 2 deputados em Porto Alegre. Bom, mas vamos a um outro ponto. Mas qual é a razão, desculpe, que me referiu? Porque tem menos pessoas. Sim, mas repare, tem menos pessoas. Mas acha que um território daquela dimensão, com aquele potencial, um dos maiores distritos, merece ter 2 deputados? Que por culpa da desertificação foi sendo menos povoado. Acha que isto faz sentido num sistema político que se quer integrador, harmonioso? Mas quer dizer, não houve nenhum responsável político que tenha decidido malevolamente vou tirar as pessoas todas de Porto Alegre. Ainda agora houve distritos. A Guarda perdeu outra vez um deputado. Não, claro, é evidente. Como é que quer ajudar o interior a tirar-lhe deputados? O que eu digo é que a desertificação tem razões mais complexas do que alguém ter decidido. Mas eu sou uma coisa. Mas vamos a outro lado. Só dizer isto para finalizar. A desertificação é uma coisa. O sistema político ajudar à desertificação é outra completamente diferente. E o que temos é uma Assembleia da República que há 30 anos ajuda à desertificação. Mas já percebemos qual é a sua solução, até porque o texto no portal dos jesuítas estava muito claro. Outra área grande que representa uma grande fatia do orçamento do Estado é a educação. E aí o Chega também tem um plano claro, inovador, defende a extinção do Ministério da Educação, defende que as instalações escolares sejam oferecidas a quem nelas demonstre interesse, que estou a citar, dando prioridade absoluta aos professores que lecionam nelas, mas se eles não quiserem, a alguém que queira ficar com elas, à borla. Não é? Isto funcionaria como? Portanto, vocês pegavam nas escolas, em todas as instalações escolares, como é que funciona. Quem quisesse. Primeiro vamos ao Ministério da Educação. Sim, nós assumimos que o Ministério da Educação, este Ministério da Educação, é para acabar. E por uma razão simples. O Ministério da Educação deixou de ser o Ministério da Educação. Passou a ser o Ministério das Infraestruturas da Educação. É isso que faz hoje. Gera património. Não faz mais nada. E para além disso, impõe conteúdos às escolas. A tal falta de liberdade que nós temos hoje e que muitos países, aliás, nos criticam. Mas é o Ministério da Educação hoje. É um servidor de recursos, é um servidor de empregos só e não serve para mais nada. Porque quando as escolas precisam dele, nunca lá está. Nunca. Só serve para impor conteúdos. Aliás, conteúdos tão graves que no ano passado estava a minha expressão e a minha cara num livro de filosofia do 11º ano, sendo eu um político no ativo, mostra bem como estamos a ser condicionados pela política que é feita pelo Ministério da Educação, também numa questão sobre racismo, e ao mesmo tempo tornou-se um gigante que mais não faz do que gerir património. O Ministério da Educação não tem que gerir património. Para isso criamos uma divisão de planeamento e gestão de infraestruturas. Mas como é que isso então funcionaria o seu plano? Cria-se uma divisão de infraestruturas. Cria-se uma divisão de infraestruturas. Não haveria escolas públicas, é isso? Não haveria escolas públicas, com certeza. É Cria-se uma divisão de gestão de património e estruturas. Esses vão gerir as estruturas que forem do Estado e que pertencerem ao Estado, ou seja, as estruturas físicas, as estruturas operacionais. Não é o Ministério da Educação, cujos quadros são professores, que estão a gerir estas estruturas. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido absolutamente nenhum. Isso em relação ao património. Em relação à educação, o que criaríamos era uma Secretaria de Estado especificamente alocada às questões da educação, que pudesse então sim coordenar a nível territorial e a nível da distribuição nacional
o modelo de educação, mas garantindo a liberdade às escolas na assunção não só de conteúdos como de políticas. Deixe-me dizer isto, a educação é o sinal maior claro do modelo socializante que nós temos. Ninguém está preocupado com a educação por ser pública ou privada. Sabe porquê que eu só não percebi uma coisa, desculpe, se pudermos voltar um bocadinho atrás. Portanto, continuava a haver escolas públicas, é isso? Mas os edifícios não eram públicos? Não são geridos, não é pelo Ministério da Educação. São geridos por quem tem competência para gerir, que é as divisões de gestão, não é o Ministério da Educação. Não, mas vocês querem oferecer à Borla essas instalações escolares? Não queremos oferecer nada à Borla. É o que está no vosso programa político. Nós oferecer à Borla... Não, está lá. Oferecer à Borla é pouca coisa. Não está a oferecer à Borla. Está lá que, mesmo que seja à Borla, o Estado poupa dinheiro porque deixa de ter que o gerir. Deixa-me explicar o nosso modelo com seriedade. Nós temos um modelo do Ministério da Educação hoje que, como eu dizia, não funciona. E não funciona por vários motivos. Um dos principais é ser um servidor de recursos, de gastos para os contribuintes. Mas desculpe, se quer ser rigoroso, vou citar. Sim. As instalações escolares passariam num primeiro momento para a tutela da Direção-Geral de Património, como falou, que de seguida as ofereceria a quem nelas demonstrasse interesse, dando-se prioridade absoluta aos professores nelas lecionando nesse momento. Portanto, o que aqui está é que seria oferecido. E depois dizem assim, porquê oferecer e não vender? Porque se pretende... Depois dizem, o simples facto de as edificações não, leia lá escolares... aquela parte de seguir, aquela parte logo a seguir, leia lá o que é que está aí. Claro, quer que os professores sejam os proprietários do estabelecimento onde ensinam, mas dizem que mesmo que os professores não queiram, é oferecido a quem quiser, porque o simples facto de oferecer gera uma poupança anual. Portanto, querem oferecer. Eu só quero perceber, querem oferecer as instalações escolares ou não? Primeiro raciocínio, os professores têm mais competência para gerir as escolas que o Ministério da Educação. Não há dúvida. E não estou a dizer isso pelos serem centenas de milhares. Têm mais competência, muito mais. Têm autonomia, têm capacidade e vontade. É isso que nos dizem nas escolas. Queremos fazer diferente e o Ministério da Educação não deixa. Não deixa porquê? Deixa por carga d'água. O Ministério da Educação em Lisboa tem que estar a dizer como é que funciona uma escola em Bragança. Ou nos Açores. Criámos um modelo, e por isso era aquilo que eu lhe dizia, este modelo socializante em que o Estado não está... O Estado está a decidir se é público, se é privado. Sabe o que é que o Estado quer? É controlar a educação. O que quer perceber o que é que eu chego a querer. É isso que eu quero um modelo perceber. de autonomia de escolas. Por isso, daí, o nosso modelo tem duas vertentes. Reduzir custos brutalmente. Hoje é um dos maiores servidores do Orçamento do Estado. O Ministério da Educação. Um servidor para nada. Vá lá um dia visitar aquilo. Entra pela porta, sobe, certo, e vê desperdício. Mas eu não estou a perceber. Em todo lado. Mas eu não estou a perceber como é que seria que escola pública seria essa. Portanto, mas deixa-me explicar primeiro. Os professores juntavam-se em empresas e em cooperativas. Deixa-me só explicar primeiro. Ficavam com as instalações, certo. E depois tinham, obviamente, que ganhar dinheiro, que eu presumo que seria pelo pagamento das mensalidades. É a escola pública em que sentido? É isso que eu não estou a perceber. Modelo. Repara, uma coisa é oferecer a gestão, outra é a propriedade. Não tem que ver as duas coisas uma com a outra. Mas eles falam em instalações escolares. Sim, porque eu disse, porque nós distinguimos muito bem as instalações. Nós distinguimos muito bem a instalação da propriedade imaterial. Mas as instalações é aquilo que oferecem aos professores. Então, mas deixa-me explicar por partes. Diz que quer explicar com seriedade. Acha que o programa não é sério, porque é isto que o programa diz. Não, mas eu vou explicar com muita ponderação. Divisão de gestão, como dizia aí. Para quê? Para gerir. Gerir o quê? A gerir pressupõe-se que vai haver escolas que ficam públicas. Não precisamos gerir nada. Evidente, preciso explicar isto. Se fica uma divisão de gestão é porque ficam coisas para gerir. Se não precisávamos de uma divisão de gestão. Primeiro ponto. O que ficar público, onde houver necessidades de haver escola pública, e haverá em grandes pontos do território, haverá uma divisão de gestão que fará a gestão do património. E os professores terão autonomia em matéria de educação. De plano educativo, sim. Plano educativo, que é o que hoje, que é o que fazia sentido, que é o que as famílias querem. Não é o que na está integração. Não estou a perceber. Mas deixa-me só concluir. Na interligação com a comunidade educativa. Ou seja, com a comunidade onde eles estão. A quem dariam as instalações escolares. Não, com a comunidade dos destinatários. Mas já se arrependeu do que está no programa. Não, o que está no programa é claramente isto. É instalações escolares já oferecidas aos professores. E o que está a dizer aqui é que é o plano educativo que é posto na mão dos professores. E que há um departamento que gera a infraestrutura. Não é isso que está no programa do Chega. Não, o que eu vou dizer já tem mais de 3 minutos a explicar até agora. Vai ficar muito claro. Divisão de gestão, como dizia, para a gestão do património. Vai repetir o que disse pressupõe que fica património público, certo? Algumas que ficarão património público. O que é que pretendemos? Que as escolas se assumam numa figura, hoje um pouco em desuso, mas que serão as cooperativas, em que haverá um modelo de autogestão dos professores e da escola. Isto não é nada de novo. Nos anos 80 fazia-se imenso. De repente perdeu-se porque o Estado quis controlar tudo. Não, o Estado oferecer as instalações escolares, aí temos que admitir que há aí uma novidade. É novo. É melhor isso do que está... Parece-me que está a recuar nisso. Mas sabe porquê? Não estou a saber porquê. Porque as cooperativas de professores vão geri-las muito melhor do que o Estado faz. Não tenha dúvidas disso. Pronto, mas vão gerir as instalações escolares, não é? As que forem nesse modelo assumidas. Repara o que é que nós temos hoje. Andamos pelo país todo. Apenas algumas. Que há outras onde houver oportunidade de fazer, vai haver situações
situações em que nem os professores querem assumir, nem nenhuma entidade quer portanto, assumir. essas ficam para o Estado. Estas ficarão com o Estado a agir. No princípio da subsidiariedade, que é o Estado intervém, onde outros atores melhor colocados ou com vontade de o fazer, não o possam ter assegurado. Portanto, o Estado Agora, vai ter escolas, não é? o Estado assegurará em modelos de cooperativa que há autonomia de ensino, que os professores se organizam para esse ensino e prestam melhores conteúdos aos cidadãos. O que é que temos hoje? O contrário. Temos o Estado a querer impor tudo a todos de qualquer maneira. E, obviamente, esses professores que têm essa autonomia, se quiserem pôr a sua fotografia num livro com uma declaração qualquer sobre racismo, são livres de o fazer, não é? Ou como acontece hoje é o Estado... Não, precisamente é o que eu estou a dizer. Continuarão a ter essa liberdade. O que acontece e os pais verão, como você faria com os seus filhos e eu com os meus, e não teria numa escola onde se ensina racismo. Sabe que nós em Portugal temos isto, que é, nós não acreditamos, na verdade, nas pessoas. Não acreditamos. Se nós dizemos assim, vamos criar um modelo educativo como o nosso, que vai dar mais autonomia às escolas e liberdade às famílias. O que é que se diz? Isso não, que as pessoas... Nós não estávamos a falar de autonomia, desculpa, é que está sempre a faltar a isso. Mas é para dizer isto do racismo. Eu estava a tentar... Sério, mas já percebi que quer falar sobre racismo. Mas eu estava a tentar perceber a questão patrimonial. Ninguém está a falar aqui da autonomia nas escolas. A questão patrimonial é mais fácil de resolver. A dos conteúdos é muito mais difícil. Não, porque é uma confusão tão grande. Estamos aqui há tantos dias, estamos aqui há tantas horas e ainda não chegamos lá. É assim... o Estado é que decide os conteúdos. E veja que conteúdos é que são. Um revisionismo histórico absoluto, uma incapacidade tremenda de definir pedagogia. Não, mas eu não disse. E ideologia de género, como está a acontecer cada vez mais. E portanto, quando nós olhamos assim, nós queremos dar esta autonomia aos professores e às famílias. Não tem que ser o Estado. Certo. Mas tem que ser o Estado porquê? Mas nós para já queremos falar sobre dinheiro. No ensino superior é a mesma coisa. Defende que o Estado privatize uma série de universidades e de politécnicos. Não todos. Sim. Já sabe quais? Tem um plano sobre isso? Não, o Estado fica com o quê? O que nós temos é este plano. O Estado deve assegurar, acima de tudo, as necessidades fundamentais da comunidade. Acima de tudo. Nós hoje, infelizmente, olhamos para o panorama internacional, felizmente ou infelizmente, ou felizmente, e vemos que muitas das melhores instituições de ensino do mundo são privadas. Outras até são públicas. O que nós queremos é uma combinação. Não queremos privatizar todas as instituições de ensino, não queremos privatizar todas, não queremos nacionalizar todas. Mas não tem ideia assim de uma que pareça que fosse interessante? Queremos um modelo conjunto. Deveria privatizar em áreas. Uma universidade. Vou dizer ao contrário, em áreas. Onde? Mas está sempre a dizer ao contrário. Não, o contrário depois chega ao seu ponto. Eu estou a perceber. Vai perceber. Um exemplo de uma universidade que neste momento é pública. Vai ficar muito claro. Olha, se calhar alguns dos politécnicos. Poderemos ter isto. Não vou estar agora aqui. Não trouxe a lista, não tenho aqui dados, não tenho aqui nada. Mas quando nós olhamos para a gestão de muitos dos politécnicos, percebemos a derrapagem que foi nos últimos anos. E percebemos que se calhar o que faltou ali foi gestão. O que é que fazemos? Continuamos a pôr dinheiro dos contribuintes todos? Ou criamos novos modelos de gestão? Este é o desafio. Nós queremos criar um novo modelo de gestão do ensino. E acreditamos também que as universidades, como espaço de investigação, de liberdade e de cultura, saberão estar à altura de ter também estruturas inovadoras. Queremos um modelo misto, em que se possa escolher. Daí o nosso cheque educação, que no fundo é para dizer que quem é pobre não tem que ir para o ensino público. Porque é que quem é pobre terá que ir para o ensino público e quem não é pode ir para o ensino privado? Porque é que se eu tenho menos recursos, mas quero estudar para uma das melhores escolas que é privada, porque é que eu não posso ir? Porque é que o Estado não paga o mesmo que me pagaria numa escola pública? Esse é o nosso princípio. O nosso princípio basicamente diz isto. Se eu estiver numa universidade pública... Isso também não é novo, a questão do cheque. O Estado gastaria comigo... Nós não fomos ao cheque de educação porque isso também não é novo. Nós estávamos a tentar ir às propostas verdadeiramente novas. Não, mas esta é nova neste sentido, em que queremos que equipar exatamente o mesmo montante a atribuir no privado. O que é que o Estado gasta consigo, ou com o seu filho, ou com alguém no ensino público? 1.000. Então porquê é que não há de contribuir com 1.000 para quem preferir ir para o ensino privado e até for um bom aluno? Não há de contribuir com 1.000 porque vocês põem um limite de 350 euros por aluno. Não estou a dizer 1.000 de exemplo, percebe? Porquê é que não há de dar os mesmos 1.000? É só porque vocês já têm valores. Porquê é que não há de dar o mesmo valor que paga para a escola pública para o privado? Sabe porquê? Só há uma resposta. O Estado quer controlar a educação, quer controlar tudo, quer mandar em tudo na nossa vida. Não podemos permitir isto. O Estado é geralmente o pior dos gestores. E os portugueses hoje estão a pagar muito caro essa má gestão do Estado. E transpõe esse mesmo raciocínio que acabou agora de expor para a área da saúde. Diz que o Ministério da Saúde deve ter uma função essencialmente de arbitragem, regulação e inspeção. O Estado também não deve ter nenhum hospital. Não, essencialmente, não totalmente. O que nós defendemos mais uma vez é um modelo misto de entidades privadas e públicas. Aliás, como se está a ver que ainda hoje as urgências de Garcia Horta não funcionam porque não querem ir para o Serviço Nacional de Saúde, segundo disse a Ministra. Portanto, querem ir para o privado porquê? Porquê é que querem ir para o papão do privado? Será que pagam mais? Será que as condições são melhores? Será que a carreira é mais apelativa?
Coisa estranha, então o público tão bom, melhor coisa dos últimos 40 anos, grande inovação portuguesa, afinal não consegue angariar 5 especialistas. 5, meu Deus, não são 20 nem 100, 5. O que é que isto leva a crer? Que aqueles tipos estão todos enganados. Nós precisamos de um novo modelo de saúde. Mas mais uma vez, isso já sabemos, estamos a tentar perceber de forma mais concreta e, desculpe, mas não nos já está, sabe que não precisamos de um novo modelo de saúde. Olha, o Governo não sabe. Não nos está a dar detalhes suficientes. Nós queríamos perceber, já que tem uma visão tão radicalmente diferente dos outros, não é? Que é uma coisa de que se orgulha. Eu imaginei que tivesse detalhes um bocadinho mais concretos. Com quantos hospitais é que o Estado português ficaria? A nossa lógica, mais uma vez, seria esta. Quais? Nas zonas onde o mercado pudesse funcionar livremente e onde pudéssemos ter hospitais privados com qualidade a preços também eles acessíveis, provavelmente até a preços muito baixos e gratuitos para os casos de pessoas que efetivamente não os possam pagar. O Estado provavelmente teria menos custos e os cuidados seriam ainda melhores do que tem atualmente com o Sistema Nacional, com uma grande parte do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, quando nós falamos em arbitragem, inspeção, fiscalização, estamos a falar de um mercado altamente regulado, que seria o mercado da saúde, em que sim, teríamos mais hospitais privados, não há dúvida, mas teríamos também a saúde pública, os centros de saúde e os hospitais públicos, em zonas onde o mercado concorrencial, os privados não pudessem funcionar ou, por qualquer razão, não pudesse ser assegurado a prestação de cuidados de saúde. Para nós, é fundamental que ninguém fique sem cuidados de saúde. E este mito que se criou de que, se forem privados, há uma parte do país que não tem acesso aos cuidados de saúde, pode não ser verdade. Pode não ser verdade. Se tivermos o que gastamos, às vezes inutilmente, em saúde pública... Portanto, não tem gastarmos em saúde... Não tem cheque de saúde, hospitais concretos para nos dizer, não é? Não, fechou Santa Maria, privatizou Santa Maria, o São João, sabe o que é que vai depender? Vai depender, por exemplo, da eficácia. Nós ainda agora tivemos PPPs, que é um modelo que nós para a saúde até defendemos, como era o caso em Braga, e o Estado a reverter um modelo que até estava a funcionar bem por meras questões ideológicas. O que nós queremos é que estas parcerias público ou privadas, esta saúde possa ser pública ou possa ser privada, se multipliquem. Mas no fundo, o servidor-Estado não fica afastado da função, então. Fica muito menos. Se tiver uma parceria pública ou privada, gasta muito menos do que se tiver diretamente o servidor público a pôr lá dinheiro, não é? Se tiver uma parceria entre privados e públicos, que é assim que a sociedade devia funcionar. Só que nós criámos tanto este estigma nos últimos anos que não conseguimos sair disto. Mas no fundo, não, aqui só concluir isto. Se nós tivermos uma parceria pública ou privada multiplicada por vários hospitais, porque não utilizar o melhor que os privados têm e o melhor que os públicos têm? E o Estado cá estará para assegurar a função de estar onde os outros não querem estar, e portanto aí tem que assegurar, porque é um direito fundamental à saúde, e ainda bem, e também para garantir que o que interessa é os cuidados de saúde. Portanto, é o mesmo que, no fundo, que o CDS e uma parte substancial do PSD defendem. É um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente do PSD só por um motivo. Ok, o CDS. Não é? É que o PSD... É que não é isso que parece lendo-se os documentos do Chega. O programa é bastante mais extremado do que aquilo que está a dizer aqui. Em todos os pontos até agora. É muito sintético. Mas eu agora estou aqui para concretizar. Mas foi no programa que as pessoas gostaram, certo? São muitas páginas. Não, é sintético no sentido em relação ao que eu estou aqui a dizer. Mas tem propostas muito concretas. Muito específicas, já lá vamos. Tem, no cheque ensino tem, na taxa única do IRS. E eu já expliquei também, claro. Explica, mas a verdade é que aquilo que está no programa parece muito mais extremado do que aquilo que nos diz aqui. Já lhe falei da taxa... Parece recuar, está a cair no politicamente correto. Nada. Pelo contrário. Já lhe falei da taxa única, já expliquei o porquê. Já falei do nosso modelo também de educação, já lhe expliquei o porquê. E agora nisto da saúde... Mas a educação não diz quais é que passam no final para um lado e para o outro, quais é que ficam no Estado, quais é que não ficam. Na saúde a mesma coisa. Como não lhe disse quais são as 16 direções gerais que vamos acabar. Não tenho, se me tivessem dito, trazia de bom gosto. Se quiserem é amanhã já. Para os portugueses saberem o que é que estão a pagar a mais. Comigo é muito direto, não há meias conversas. É para acabar. Okay. Mas já lhe falei, por exemplo, das fundações, a que estamos a pôr milhões por ano. Sim, as fundações, mais uma vez, uma vergonha. Já vem muito longe. O PSD, há uma diferença muito grande em relação a nós. Primeiro, o PSD teve responsabilidades nesta área durante muitos anos e não conseguiu projetar nunca essa reforma no terreno. Nunca. Então, onde é que vieram estas PPPs todas? Acha que foi uma reforma que fez o que nós queremos, que é que os utentes tenham melhores cuidados de saúde? Veja o que é que se passa hoje. Ainda ontem uma pessoa morreu 6 horas à espera de uma consulta, meu Deus. Isto é que é a saúde que temos em Portugal. Que o PSD introduziu e defendeu a questão das PPPs. Vamos só aqui Mas falta mercado regulado em Portugal de saúde. Certo. E nós temos que preocupar-nos mais com o utente, com cuidados. Olha, deixa-me só, eu sei que vamos avançar de tema, mas só para dizer isto. Porque não temos... Eu sei, peço desculpa, só mesmo dizer isto. Porquê é que não temos em Portugal um limite que diga assim, quando passarem X dias de espera de uma consulta no público, então pode ir ao privado e o Estado paga.
Mas tem isso? Não tem. Não tem. Hoje em dia, com as listas, pode dizer que o sistema funciona melhor ou pior. Não tem. Isso, ainda na Assembleia da República foi chumbado novamente esta semana. Reparem uma coisa tão simples. Você tem um hospital público, vai lá, uma consulta de dermatologia, outra coisa qualquer. Não lhe marcam consulta ao fim do mês, 2, 3, 5. Porquê é que eu não posso ir ao privado que me aceita logo para a consulta e o Estado paga? Sabe porquê? Condicionamento ideológico. Tem a ver com Diga uma coisa, em relação à questão da família, há bocado queixou-se que os partidos não têm políticas de incentivo à família. O Chega defende que se fixe o valor de um ordenado mínimo para um agregado familiar com 3 filhos, e aqui vou citar, com o fim de que a mãe possa optar por exercer plenamente o seu papel de mãe de família. E a única coisa, isto é muito rápido, é de sim ou não. Se for o pai a querer exercer plenamente o seu papel de pai de família, pode. A mesma coisa. Porquê que vocês escreveram aqui mãe de família e não escreveram? Mas é a mesma coisa. Sim ou não, é a mesma coisa. O pai que quer exercer para nós é uma questão de liberdade. Pode, e o Estado deve estar lá para isso. Totalmente. Foi aqui por uma... Sim ou não. Esta parte do programa também vão corrigir. Sim ou não. Pondo pai ou mãe? Nós não vamos corrigir o programa, sabe? Isso foi uma invenção. Nós o que vamos fazer é aquilo que todos os partidos fazem. Todos. Nós vamos clarificar pontos que temos que clarificar, porque o programa era eleitoral, agora vai ser um programa de governação, e é isso que vai ser feito. Vamos deixar as coisas da mudança, da inversão. Eu sei que depois isto funciona bem assim em termos... Inversão, não vai inversão foi a expressão sua. Não vai haver... que ia haver uma clarificação em sentido inverso. Eu nunca disse inversão. Não disse que vai haver uma clarificação em sentido inverso? Nunca usei a expressão inversão. Então nunca. Foi mal Estou completamente Mas o programa de governo, o único programa que muda é o partido que é eleito governo, que vai à Assembleia da República. Não, estou a dizer é que nós vamos ter agora um programa de governo. Tem um programa de governação, não percebo. Não, nós vamos ter agora um programa de governo, que na próxima convenção será discutido, onde naturalmente as medidas têm que ser mais concretas do que as que estão aí, terá que ser especificado. Olha, mas não estava à espera de ser eleito, por exemplo, deputado? Estava, com certeza, mas uma coisa é um programa... Então porquê é que o programa eleitoral não foi mais específico? Que os outros partidos não estão a fazer essa revisão do programa eleitoral e de medidas, por exemplo, da perspectiva do papel do Estado. Mas nós entendemos que devemos, para ser mais claro e transparente com os cidadãos, porque nós é assim que funcionamos. Nós achamos que se queremos reduzir 16 ou 17 direções gerais, temos que dizer às pessoas... Mas está a ser mais transparente com os cidadãos ou precisamente o contrário? Não, estamos a ser muito mais transparentes. Elegeram por um programa eleitoral. E nós estamos a cumprir, olha, que ninguém está a cumprir mais que nós. O que é que eu disse? Redução de deputados, prisão perpétua, castração química, vai doer, estão lá todos já. Pergunto lá onde é que estão os projetos do PSD, do Bloco e do PCP. Onde é que estão? Se há partido que cumpriu desde que lá entrou, fomos nós. A pergunta não era essa. A pergunta era se isso não é menos transparente com os seus eleitores. Agora, votaram no programa e agora são... fazer um programa de governo, vimos e apercebemos que muitos, mesmo nossos militantes e eleitores, tinham dúvidas em algumas matérias, como por exemplo essa das fundações, ou outra em relação à educação. Mas assim era fácil, não era? Fazer um programa mais vago e depois mudá-lo a seguir às eleições. Se há coisa que não era fácil era o nosso programa. Porque era metade não 2/3 do país a cair em cima dele. Se há coisa que não foi fácil foi o nosso programa. E mesmo assim fomos eleitos. Agora imagina as próximas eleições. Aí é que você vai ver a importância que tem sermos firmes nas nossas respostas. Aí é que você vai ver. Bom, mas já percebi que então não vai aproveitar esta alteração para pôr o papel de mãe e o papel de pai. Não, mas sim, é uma resposta sim, é clara. Agora, vamos fazer uma clarificação em alguns aspectos governativos, isso vamos, concretizar alguns aspectos, não vamos ter inversão nenhuma, nem mudança radical nenhuma, porque as pessoas são as mesmas. Olha, há um tema agora que ficou bastante, que o pôs no centro da discussão nos últimos dias, que foi a questão da exclusividade. No documento das 70 medidas para reerguer Portugal, era assim que se chamava o documento do Chega, dizia que queria implementar a obrigatoriedade da exclusividade no exercício do mandato de deputado. Depois, numa entrevista televisiva, disse que era professor universitário, consultor, e se for eleito deputado, ia dar o exemplo, mantendo a exclusividade no Parlamento. Mesmo que isso significasse perder rendimento. Ainda acrescentou nessa entrevista que tudo o que as pessoas não gostam é que ver os políticos a dizer uma coisa em público e a fazerem outra em privado. Dava um exemplo, imagino, você faz-me essa pergunta, eu dizia, eu acho que os deputados têm de estar em exclusividade, mas agora eu era eleito deputado, você convidava-me aqui para o programa e perguntava-me o que é que está a fazer agora, e eu dizia, estou no Parlamento, estou na Universidade A, na Universidade B, sou consultor aqui e ali. Não podemos ter uma cara em público e outra em privado. Agora, André Ventura é deputado e é consultor numa empresa de aconselhamento fiscal, que é a FinPartner, além de colaborar com a CMTV. E é comentador televisivo. Na CMTV, está a ter uma cara em público e outra em privado. Então, ainda bem que faço a pergunta, que é a primeira vez. Não é a primeira, já tinha explicado, mas vou voltar a clarificar. De facto, nessa entrevista televisiva, eu disse isso e falei em exclusividade. 3 dias depois, penso eu, alguns dias depois, esclareci a entrevista que não iria sair da televisão. Estava-me a referir, falei da exclusividade, disse que não iria sair da televisão, esclareci logo imediatamente aquilo que tinha dito. Disse eu, por mim, não queria sair da televisão, via-o como complementar
à minha atividade como seguinte. deputado, mas esclarecido. Complementar salarialmente? Ou... Não, complementar não, porque um deputado em exclusividade também ganha mais. Portanto, não é nossa lembrança. E os contribuintes até gastam menos. Os contribuintes gastam menos com deputado em exclusividade do que em nossa exclusividade. Como? Complementar em termos de atividade pública, de expressão pública, no momento em que, como sabemos, muitos dos mídias, como sabe, não sou só comentador de desporto, escrevo sobre justiça, escrevo sobre política, muita coisa. E eu acho que no momento em que nós sentimos muito da limitação... Daí corrigiu logo no dia seguinte que afinal mantinha a sua função de comentador televisivo. Quanto a consultor. É isso, deixa-me só explicar isto. E, para além disso, o país inteiro viu-me continuar a ser comentador, não é nenhum segredo do fim do mundo. As pessoas viram-me na televisão, sabem que eu continuo a ser comentador. As declarações de interesses do Parlamento também ficaram a saber que o senhor deputado continua a ter essa atividade consultora. Eu coloquei que continuo a ser comentador da Cofina e disse logo em entrevista, disse à RTP, disse ao I, a todos que me entrevistaram, que esperava e queria manter-me na televisão. Deixei isso claríssimo. Essa parte já percebemos, sim. Disse também que iria deixar todas as minhas outras atividades. Foi possível deixar logo as aulas porque estávamos em outubro e, portanto, eu tinha a mudança de semestre, portanto, mudei logo e acabou. Vou deixar aqui assegurado ao observador, esta outra função que tinha, que estava com o acordo que tinha até junho. Em junho sairei também. Finalizado. Mas porquê só em junho? Não era uma coisa imediata? Não, tinha um acordo para ficar até junho por causa de 2 projetos que ainda tinha a complementar em outubro. Em outubro, precisamente antes de ser eleito. Mas já sabia que esses projetos só completaria depois, porque é que disse aquilo naquela altura de forma tão veemente? Porque foi veemente. Não vou acumular funções, afinal vai acumular durante quase um ano. Por isso é que corrigi logo as expressões corrigiu relativamente ao comentador televisivo. A questão do consultor, não. Pelos vistos vai ficar quase um ano a acumular. Sim, até junho. Tenho 2 projetos em relação a isso, que nada chocam com a Assembleia da República, é completamente fora de conflito de interesses, e em junho abandonarei, e aliás é a primeira vez que vou dizer isto, mas vou dizê-lo aqui, em junho sairei. E mantei os 2 rendimentos? Agora, não, abandonei a consultoria. Não, mas até junho. Lá. Até junho me mantenho porque continuo a trabalhar. Só que eu prefiro que me paguem os privados do que os contribuintes. Sempre foi assim na minha vida. Prefiro que me paguem isto do que os contribuintes a gastar mais dinheiro comigo. Um deputado em exclusividade ganha mais. Eu estou a ganhar menos. Os contribuintes estão a ter menos custos. Mas ainda assim quero deixar, porque depois não venham dizer que eu não disse isto, quero deixar aqui já claro outra coisa. E aproveito esta entrevista ao Observador para dizer isto. Apesar de os deputados em exclusividade ganharem mais, e portanto eu não estou a ganhar isto, estou a ganhar menos, eu quero-me manter como comentador televisivo. Claro que isso não depende de mim. E portanto, quero deixar já claro isto. Quero-me manter. Agora não depende de mim, depende, neste caso, da Cofina, que é a entidade para que trabalho, porque vejo o comentário televisivo como complementar à minha atividade pública, no momento em que muita da imprensa me corta as pernas em relação à expressão pública. E portanto, eu acho que é importante estar no espaço público. Mas não foi ninguém que lhe cortou, foi o senhor deputado que fez essa... Com certeza. Por isso é que estou a esclarecer aqui. Em junho deixarei, mas para depois não venham dizer que eu mantive-me no comentário desportivo. Não. Quero-me manter. Se a entidade não quiser, não é só outra coisa. Como acabou de dizer, televisivo, peço desculpa. Quero-me manter em todos e espero manter-me na presidenciais. Agora que anunciou que é candidato, tem falado várias vezes da relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e Ricardo Salgado. Quer com isso associar o nome do Presidente da República ao colapso do BES só porque ele era amigo do Presidente do Banco? Não. Vamos ver. Vou tentar ser o mais cauteloso possível. Eu não gosto de... Eu gosto de ser claro, mas também não gosto de dizer coisas que tenha que ligar amanhã a dizer que me arrependi. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está demasiado comprometido com o que aconteceu no BES. Com o caso do BES. Como assim? E acho que está demasiado comprometido em 2 coisas. Na parte pública, que sempre deu a entender que... E isto não estou a falar da relação pessoal, porque relações pessoais podem existir independentemente do resto. Aliás, há uma fotografia muito engraçada do Presidente com o Ricardo Salgado no Open do Estoril, numa grande cumplicidade. Mas isso é de amizades e de relações de amizade, não tem nada a ver com isso. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto comentador, enquanto pessoa com responsabilidades públicas, sempre se manteve ao lado daqueles que diziam que o BES era um banco sólido, credível, etc. Sempre olhou para o lado, até com a responsabilidade pública que tinha de denunciar muitas outras situações em relação àquilo que viria a acontecer no BES e que para muitos já era mais ou menos evidente. O André Ventura é que falou das férias em conjunto, não é? Claro. Neste debate, portanto, o que está a dizer é que... Sim, eu não iria de férias com os José Sócrates nem com o Ricardo Salgado, é verdade. O que está a insinuar é que Marcelo Rebelo de Sousa passava férias com Ricardo Salgado e que por causa disso, de alguma forma... Condicionou-se.
Se deixou... Passava férias, porque era amigo, seja pelo que for. Mas afinal as relações pessoais de amizade afetam a decisão. E no caso de Marcelo Rebelo de Sousa condicionou. Não sei se foi pela relação que existe entre a relação profissional que existia entre a companheira e o BES, que também era conhecida, se era pela relação dele com o Ricardo Salgado, condicionou. E hoje nós temos um presidente que é muito curioso. Fala sobre todos os assuntos. Todos. Não há assunto em que ele não faça de comentador. Quando chega aos assuntos que tocam, tanques, BES, isso não fala. Sobre isso é um assunto que está... Quer dizer, torna-se um presidente, não é ele, porque eu tenho imenso respeito pela pessoa Marcelo Rebelo de Sousa, torna-se um exercício patético de presidência, que só está lá para dar abraços, beijos, e tudo bem. E no seu caso, acha que iria ter algum condicionamento desses, por exemplo? Não vai falar do Benfica agora. Vou. Quando o BES entrou... Não, por acaso não vou falar do Benfica, vou-lhe falar de um empresário. Quando o BES entrou em colapso, o empresário Luís Filipe Vieira era um dos maiores devedores do banco, e hoje em dia tem também uma dívida de 54 milhões ao novo banco e faz parte da lista de 60 grandes devedores. Tem alguma crítica? Quer aproveitar para lhe fazer alguma crítica aqui em relação à forma como ele... A diferença, sabe qual é? É que eu, sendo amigo de Luís Filipe Vieira e sendo benfiquista e sendo comentador até afeto ao Benfica, não direi que fui o primeiro, mas disse que fui dos primeiros a dizer duas coisas. Que todos os casos que envolvem a análise de corrupção, quer do empresário, quer do Benfica, tinham que ser investigados. Todos, até ao fim. Isso é o que diz o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Doa a quem doer. Você viu dizer isso sobre o BES antes de ser eleito? Nunca disse nada disso sobre o BES antes de ser eleito. Agora, diz que é um tema que Marcelo Rebelo de Sousa não fala. Então, diz que essa investigação tem de ser feita. Deixa-me explicar isto do Benfica e eu passo para aí. Mas disse mais. Disse que se fosse comprovada a sua responsabilidade, que não havia meias medidas e que tinha que sair do Benfica. Sendo meu amigo, e diria isto a ele, cara a cara. Mas isto dizem todos. Não dizem todos. Desculpe, há pouco eu dei o exemplo de tanques, porque há bocado estava a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa não fala de alguns temas. E a verdade é que MarceloRebelo de Sousa também disse o doa a quem doer sobre tanques. Você tem um presidente... Disse exatamente a mesma coisa. A questão é que se as mesmas relações pessoais... Não me condiciona nada. E sendo benfiquista, não estão a condicionar assim também a fazer uma avaliação sobre... No fundo, o que está em causa aqui nem sequer é a avaliação de uma ilegalidade. Há uma coisa que é objetiva. Onde? No caso de Luís Filipe Vieira, ele é objetivamente um dos grandes devedores. Certo. Portanto, a questão é se este facto não precisa de mais comprovação e merece alguma crítica, alguma observação. Uma coisa é ser um dos grandes devedores, outra é estar a ser criminalmente investigado por ter feito uma derrocada. Mas eu não estou a falar disso. Mas Marcelo Rebelo de Sousa não está. Mas eu não estou a falar disso. Ricardo Salgado? Mas eu não estou a falar disso. Está muitos dos casos da banca portuguesa, aquele virou os olhos na altura em que precisava de intervir. Portanto, as grandes dívidas à banca, as grandes dívidas à banca não preocupam, não é? Não é, a gente, pelo contrário, preocupam. Muitos dos grandes empresários têm as dívidas insustentáveis à banca. Essa mesma banca, quando é preciso, está lá para penhorar e para destruir a vida das pessoas. Agora, não tem nada a ver uma questão criminal objetiva, como é o caso de Tanques, de Ricardo Salgado, do BES. Mas eu não disse que tinha. Sim, não sou a dizer que disse. Com uma situação desportiva e com uma situação de ser um empresário. No momento em que Luís Filipe Vieira, sendo meu amigo, fosse condenado, que eu pessoalmente não acredito, mas estou a dizer isto, não acredito por o conhecer, por ser amigo, fosse condenado por corrupção desportiva, eu era o primeiro a dizer que duas coisas: tinha que sair e o comportamento foi miserável. Agora, Ricardo Salgado não foi condenado ainda. Isso não foi condenado ainda. Isso condicionava a minha ação. Isso condicionava a minha ação política. Ricardo Salgado nunca nem pensava. Ricardo Salgado nem acusado foi, está a ser investigado. Não é? Como o José Sócrates também. Como o Benfica. José Sócrates, como todos. Como o Benfica. Mas olha, o Benfica tem uma vantagem. O processo de Topeira chegou à frente e perdeu e já deixou de ir a julgamento. Há uma coisa que não estou a perceber. Fez aqui um julgamento sobre Marcelo Rebelo de Sousa na relação com Ricardo Salgado. Na relação com o Ricardo Salgado, Tanques era só um exemplo, dizendo que Marcelo Rebelo de Sousa ficou condicionado, mas ficava condicionado na mesma. É isso que eu não estou a perceber. Ficava condicionado na mesma, porque isso que disse agora é exatamente o que Marcelo Rebelo de Sousa tem dito de todos os casos. Mas não percebeu o que eu disse. Eu disse que durante o tempo em que tinha responsabilidades, até como comentador, nunca tocou num caso em que outros falaram. Então, mas também não está a tocar no caso de Luís Filipe Vieira. Aliás, é um caso bem menos pesado. Não deve haver semana em que eu não toque nesse caso. Sou confrontado por dois tipos que gosto muito, que estão à minha frente, que me fazem questão de recordar isso todas as semanas, e eu digo sempre: tem que ser investigado, tem que ser apurado. Mas o ser investigado é o quê? Ser investigado, apurar e verificar, apurar responsabilidades, entregar à justiça o que é da justiça, é o que todos os políticos hoje em dia fazem. A diferença é que eu, que é que o diferencia? É que o André comentador já dizia isso antes de ser político, e Marcelo Rebelo de Sousa, como comentador, nunca foi capaz de apontar o dedo ao BES. Nós só estávamos a tentar... Sabendo como sabia que já havia relatórios, que já havia mais do que rumores de que o BES estava a encaminhar-nos para a falência. Portanto, desde os governos de José Sócrates que já sabíamos. Portanto, não isso. vai mais longe do que... Mas deixa-me só dizer isto sobre Tanques. Eu o que notei foi isto. Vou ser muito sincero. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa nunca esteve tão condicionado na sua vida política como quando ouvi falar de Tanques. Estava nervoso, estava preocupado e estava condicionado. Acha que ele sabia?
É a minha opinião só lhe vou dar a minha opinião. Acho que sabia. Vejo muito difícil. Portanto, só para clarificar, acha que o Presidente da República soube da farsa do assalto, da recuperação das armas? Estou a lhe dar só a minha opinião pessoal, isto é fora do que o Ministério Público pensa ou que a Polícia Judiciária pensa. Acho que é muito difícil um chefe da Casa Militar saber e o Presidente não saber. Veja, os militares têm uma cultura de hierarquia impressionante. São de um nivelamento comportamental a nível hierárquico impressionante. Alguém acredita neste país, eu vou dizer-lhe mesmo assim, que é o que eu penso, alguém acredita neste país que um chefe da Casa Militar receberia uma notícia destas e não a diria imediatamente ao Presidente da República, que é o chefe de Estado, portanto, e que é a cabeça do Estado? O Presidente está a mentir. Eu acho que está no caso de Tancos e acho que por isso está condicionado no caso de Tancos. Mas está a mentir no caso de Tancos. Se ele disser que não sabe, na minha opinião, sim. Estou só a dizer na minha opinião. E achei muito estranho os procuradores quererem inquirir Marcelo Rebelo de Sousa, como aparentemente foi noticiado, e não ter sido permitido fazer-se uma inquirição ao Marcelo Rebelo de Sousa. Pergunto eu, porquê é que não se pode inquirir em Portugal o Presidente da República? Porquê é que ele não pode esclarecer o que é que sabia sobre Tancos e o que é que não sabia? Será que vem mal ao mundo sobre isso? Diga-me uma coisa. Mas não acha isso grave? Eu acho gravíssimo. Que procuradores queiram investigar ou queiram inquirir e que lhes seja dito que não podem. Acho mais grave Presidente mentir. As duas coisas são graves. Porque a justiça é um pilar fundamental do Estado, sabe? E onde a justiça não funciona ou é condicionada, deixa de haver democracia real. Diga uma coisa, a sua candidatura presidencial é, sabemos, uma quarta escolha, não é? Nem sequer é uma segunda, é uma quarta. Agora está-me a deixar sentir mal, uma quarta escolha. Falou-se em Carlos Alexandre, em Joana Marques Vidal, em Jaime Nogueira Pinto. No fim, teve que avançar. É assim tão difícil convencer alguém a dar a cara pelo seu projeto? Não, mas vou ser honesto sobre isso. É uma boa pergunta, como quase todas as que fizeram aqui hoje. Mas é uma boa pergunta porque permite-me esclarecer isto. Hoje é difícil dar a cara, muitas vezes, por este tipo de projetos. Em conversas que tive, e não quero dizer com quem, muitas das questões prendiam-se com o nível de animosidade e ódio que o Chega gera hoje na sociedade, num processo de crescente radicalização. Muitas pessoas não querem entrar no lodo que é a política portuguesa e não querem entrar neste conflito de ódios que o Chega está permanentemente debaixo de fogo. E portanto, sim, não é fácil, mas eu entendi também que no meio deste processo, nomeadamente porque nós defendemos um regime mais presidencial, fazia sentido que o próprio líder do partido assumisse esse desafio, mesmo sabendo que há um risco enorme nestas eleições. E o risco enorme é da popularidade. Eu, que dei a minha opinião sobre o Presidente Marcelo, tenho que reconhecer que é um Presidente com um nível de popularidade bastante elevado. E, portanto, esta candidatura, para mim, tem vários riscos. Tem os riscos de podermos chegar a um resultado muito abaixo daquilo que seria expectável e isso me fragilizar politicamente. É uma possibilidade. Tem o risco de passar a ideia de que o Chega, afinal, não é tão forte conforme as sondagens indicam. Há esse risco também. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu acredito mesmo e que sinto cada vez mais isto na rua, no apoio que as pessoas transmitem, nas sondagens também. Nunca tínhamos visto um Presidente à beira da reeleição estar nos 50 e tal %, como aconteceu na sondagem da semana passada da Intercampos para o Correio da Manhã e para o Jornal de Negócios. Eu acredito que vai haver uma segunda volta nestas eleições presidenciais e que vai ser disputada entre mim e o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Falou aqui na presidencialização do regime que defende e que o Presidente da República passaria a acumular as funções, as competências de Primeiro-Ministro, governo, desaparecendo essa figura. Como é que funcionaria este novo regime? Nós o que defendemos é um sistema de facto. O sistema hoje é muito pouco claro nesta matéria. Por um lado, o Presidente é o órgão, digamos, com mais legitimidade, é eleito diretamente pelos cidadãos, tem que ter uma maioria clara, expressiva, por força da sua eleição, tem que ser mais de metade. E depois está reduzido a uma espécie de corta-fitas da República. Na verdade, hoje é isso que acontece. Para as pessoas, aliás, basta ver porque é que muitos dos meus apoiantes não queriam que eu fosse candidato. O Presidente não serve para nada, só serve para cortar fitas, para andar a passear, para ir à Índia, etc. Esta é a função que foi, não é aquela que constitucionalmente lhe cabe, é aquela que foi reduzida pelo exercício destes últimos presidentes. A dúvida central, que é a nomeação do Primeiro-Ministro, que é logo o poder principal do Presidente da República. Mas na verdade viu-se, o anterior Presidente nomeou Pedro Passos Coelho, mas o Parlamento não permitiu ter Pedro Passos Coelho, foi António Costa. Portanto, na verdade, até nisso foi corta-fitas, um bocadinho. Até nisso, por acaso, o exemplo é uma... Foi corta-fitas, mas houve um acordo de escritos que foram por exigência do anterior Presidente da República. Portanto, houve aí qualquer mas, na verdade, influência. O Parlamento impôs-se e o Presidente não conseguiu ter mão no Parlamento. Bom, de qualquer forma, acha que o Presidente da República não tem os poderes suficientes? Acho que não tem. Mas acho outra coisa. Acho que o sistema que temos hoje não é claro, não é transparente e é excessivamente caro. Não é claro, não é transparente e é excessivamente caro para os contribuintes. Acho que um Presidente eleito por maioria expressiva dos cidadãos pode, até pela legitimidade que tem,
ser muito mais a expressão do Estado, quer na orientação das questões governativas, quer na representação externa, do que acontece hoje. O que temos hoje é uma grande confusão. Na verdade, o Governo é que decide todas as grandes prioridades de condução da política portuguesa, quase todas. O Presidente está reconduzido a uma figura quase simbólica de ser a cara de Portugal no estrangeiro, ter uma bomba atómica e ter um veto que quase nunca exerce. Porque tem medo Bem, no caso de Marcelo Rebelo de Sousa, tem ainda outra coisa. É que está tão obcecado em ganhar o apoio do Partido Socialista, tão obcecado, que nem o veto usa como arma política. Ora, se eu for eleito Presidente, há uma coisa que os portugueses podem esperar. É que o veto é para utilizar. Eu, por exemplo, não deixaria passar um orçamento em que se reduzem as competências do Tribunal de Contas. Não só o veto, também a dissolução da Assembleia da República. Também, mas já lá vou. O veto. Se o veto existe é para alguma razão. É para o Presidente chamar a atenção do Parlamento. Atenção, isto não pode ir por aqui. E o Parlamento, se quiser, pode reconfirmar. Mas fica com o ónus da responsabilidade. Se há para um orçamento que reduz o orçamento para a Polícia Judiciária, quando se diz que quer combater a corrupção, então o Presidente não pode deixar passar. Não pode, tem que dizer, meus amigos, isto é um contrassenso. Se reduzem as competências do Tribunal de Contas, numa altura em que sabemos que a corrupção nas autarquias está instalada... Na coligação negativa houve um reforço para a Polícia Judiciária. Portanto, essa questão já não se colocaria no orçamento que Marcelo Rebelo de Sousa tem em mãos para avaliar. Não, colocou-se em dois aspectos. Por um lado, na questão que lhe disse... Agora, colocou-se na discussão na especialidade. Exatamente. Porque houve uma coligação negativa que o incluiu, aliás, exato, portanto mudou. Porque foi a única forma que tivemos de... Mas pergunto-lhe... Eu ouço falar sobre estas mudanças de regime, mas tenho aqui uma dúvida, porque há uma mudança que tem falado... Acha que Marcelo votaria caso não fosse aprovado isto na especialidade? Alguém acredita neste país que Marcelo votaria um orçamento só por causa da questão da corrupção? Estava a corrigi-lo nessa questão porque achei que claro estava que não votaria. Uma... Foi preciso os partidos unirem-se para isso. Mas olha, vou-lhe dizer uma coisa que passou e que o Presidente devia ter deixado. O Tribunal de Contas. Como é que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceita um orçamento que reduz competência ao Tribunal de Contas nas autarquias? Que é o maior cancro de corrupção do nosso país. E ele, nada, está tudo bem, sigam, para a frente. Para isso não é preciso um Presidente, é um rei qualquer que esteja lá. Deixa-me só questioná-lo sobre esta matéria, que é o novo regime que defende. Quer dizer, há aqui um pontapé de saída que podia dar e ainda não deu, que é a revisão constitucional. Porquê é que não tem um projeto nesse sentido, sendo que está aberto o período de revisão ordinária? Agora vai-me fazer dizer uma coisa que eu só queria dizer amanhã. Mas olha, posso-lhe anunciar agora, aqui, que vai dar entrada esta semana no Parlamento. Como vê, prometemos e cumprimos. Para além de todas as outras medidas mais difíceis, esta é uma delas, um primeiro passo para a revisão constitucional, que neste caso se vai prender com o artigo 27 da Constituição e com as questões do internamento compulsório, porque entendemos, como já o dissemos, que esta norma não serve em casos de um surto de epidemia. Temos uma Constituição completamente anacrónica, e nas próximas 2 semanas vai ter entrada um projeto para poder reformular a parte jurídico-normativa para permitir, entre outras coisas, a prisão perpétua e a castração química de pedófilos. Já não enquanto lei, mas enquanto projeto de revisão constitucional. Mas é alterar o artigo 1º da Constituição? Vários artigos, nomeadamente a proibição de penas de duração indefinida. Nós temos hoje uma situação... Mas então tem um projeto de revisão constitucional? Sim, senhor. Temos, que vai avançar agora? E veja que temos 4 meses no Parlamento. Agora imagino que não teremos daqui a 4 anos. Todo um país melhor, todo um conjunto de projetos fantásticos que os portugueses vão adorar. Agora, eu percebi uma coisa com esta última situação da castração química. Percebi que, enquanto nós não mudarmos a Constituição, esta é uma luta de surdos, em que eu estou a dizer que estas medidas fazem falta e o Parlamento está a dizer, sim senhor, fazem falta, mas é inconstitucional. O que tivemos vamos foi acelerar. Um anacronismo. Explique-me como é que funcionaria exatamente a questão da castração química, mas direto ao ponto, não temos mesmo muito tempo. Como é que funcionaria? Porque já ultrapassamos mesmo muito. Certo, peço desculpa, como é que isto funcionaria? Sim, muito bem. A castração química é um projeto de indução medicamentosa em que, através de... pensei que me estavas a explicar um procedimento. Não, como é que isto é uma pena... sim, peço desculpa. Pensei que me estavas a ver como é que funcionava do ponto de vista... Em que circunstâncias é que no nosso funciona... projeto está como pena acessória. Ou seja, é incluída como acessório à pena de prisão e não como pena principal. Não temos a castração... Acumula à pena de prisão. Ou seja, a pessoa é condenada até 6 anos ou 7 em pena acessória, castração química em alguns casos mais graves. Enquanto estão no sistema prisional, ou, assim, neste caso, teriam sempre no sistema prisional. Porque lá fora, como se sabe... Não, porque se fosse penas suspensas, provavelmente não entraria nos casos que teria a aplicação da castração química. Lá fora, como sabe, isso é usado para quando há uma... Sim, voluntário, não é? Quando há uma antecipação da cumprimento de pena, não é? Aqui é coativo. É coativo. Ou seja, aqui não é uma medida voluntária. A castração seria aplicada como pena. E eu assumi isso desde logo. Não está lá sequer como medida de segurança, como o Partido Socialista parecia às tantas estar a sugerir que pudesse ser. Não. É pena acessória. Porque eu, ao contrário de alguns deputados do Partido Socialista, eu não acho que os pedófilos sejam inimputáveis.
Os pedófilos não são inimputáveis. Uma coisa é parafilia, outra é ser inimputável. Temos variedíssimos acordos do Supremo Tribunal de Justiça a deixar claro que os pedófilos não são inimputáveis. E, portanto, pode-lhes ser aplicada uma pena. A quem é inimputável não pode haver penas, tem que haver medidas de segurança. Ora, o nosso projeto seria neste sentido, para os casos mais graves e para os casos de reincidência e casos de especial sensualidade e perversidade, aplicava-se a pena de prisão, que seria maior em termos de moldura penal do que é até hoje, mas a par disso, em termos acessórios, haveria ainda a pena de castração química. Atenção, o nosso projeto não é de castração voluntária. A pessoa não entra num processo de castração química. A pessoa é mesmo obrigada. A pessoa é uma medida coativa, como acontece noutros países. É um problema, não é? Bom, poucos países. Para a maioria dos países, nomeadamente aqueles que estão no nosso... na Europa, não é? É voluntário, não é obrigatório. Mas os médicos, não é na maior parte, não é? Sim, os países europeus que têm essa medida é voluntária, não é obrigatória. Os médicos, como sabe, não podem fazer procedimentos sem o consentimento. Como é que isto vai funcionar? Vamos ver. Nós temos primeiro perder esta eu sei que temos que... Não, mas isto para mim é fundamental e agradeço-vos esta oportunidade, que é esta ideia de que a Constituição, como tem a dignidade da pessoa humana, não permite nada. Nem falou em Constituição, desculpe. Não, estou a dizer por causa da Europa, dos países europeus. Não, mas os países europeus também não estou a falar da Constituição portuguesa. Os países europeus basicamente não obrigam, que é aquilo que está a dizer que a maioria dos países... Temos um caso, por exemplo, a Polónia obriga. E não caiu ninguém, nem morreu ninguém. Aplica-se. E sabe o que é que diz na Constituição? Que respeitará sempre a dignidade da pessoa humana. Só que nós cá devemos ter uma interpretação completamente diferente de todos os outros no mundo. Mas ninguém está a falar da Constituição. Não, mas isto para dizer sobre os países europeus. Eu perguntei-lhe pelos médicos. Olha, a Polónia é um país da União Europeia ou não? Eu perguntei-lhe pelos médicos. Não, mas a Polónia é um país da União Europeia. É um país europeu. É um país católico. É um país da civilização ocidental. Sempre tem citado França. Então, França não é um país... França tem castração química, mas tem modelos diferenciados. Sim, e tem uma escala gradativa. Inglaterra também. De qualquer maneira, como é que ultrapassava a barreira dos médicos e dessa questão que é... Não é barreira. É uma barreira? É uma barreira quando os médicos têm que ter o consentimento do doente. Mas isso não é só em Portugal, é no mundo inteiro. E há países onde é aplicada. É aplicada da mesma forma. Portanto, eles poderiam os médicos que tenham objeção de consciência não aplicam, os que aceitam aplicar, aplicam. Mesmo contra a vontade do paciente, é isso. Mas não há vontade do paciente, se é uma pena, é contra a vontade do paciente. Agora, eu estou preocupado num caso de castração de pedófilos com a vontade do paciente. Eu estou preocupado em proteger as crianças, em proteger a sociedade. Eu não estou preocupado, honestamente, eu não estou muito preocupado sobre a forma ser mais ou menos gravosa para o pedófilo. Honestamente não estou. Estou preocupado com proteger as nossas crianças, que é alguma coisa. E ouvi com alguma estupefação a esquerda dizer isto não funciona, não serve. Sabe uma coisa? O que não serve foi o que fizemos nos últimos 40 anos. Que todos os dias aparecem novos casos de pornografia, de menores, etc. O que é que fizemos? Sabe o que é que fizemos nos últimos anos? Nada. Ficámos à espera que o sistema funcionasse por si. Nós ao menos demos um passo. Dir-me-á, a castração química não é 100% eficaz. Não é. Mas é um passo. É um passo que damos. Olha, existe nos Estados Unidos, existe na Austrália, existe na Polónia, existe em muitos outros países. Porquê é que nós não devemos dar esse passo? Depois dizem, não existe em quase nenhum país da Europa, é muito arriscado. A eutanásia também não existe em muitos países da Europa e nós arriscamos. Mas olha que no seu projeto vocês escrevem que o horizonte de reabilitação e da reinserção social dos criminosos tem de se manter sempre vivo e preponderante. Portanto, alguma preocupação por isso tem. Até porque o artigo 40 do Código Penal refere-se a uma das principais funções da medida penal, a reinserção e a reabilitação. Isso não deixa de existir. Agora, temos que fazer a ponderação dos bens que estão aqui em causa. O que é que está aqui em causa? O que é mais importante? Qual é o bem jurídico superior? É garantir o conforto e a integridade do agressor ou a proteção das vítimas? E daqueles que serão as futuras vítimas, as crianças? Nós hoje temos em Portugal casos de dupla, tripla vitimização. Esta questão da pedofilia deixa-me e prisão perpétua completamente nervoso. Tanto que já avançou com essa questão da prisão perpétua para esses crimes. Pronto, mas para deixar... Há mais crimes que vão ser integrados nessa pena? Eu preferia deixá-los, posso dizer alguma coisa, mas também não queria dar já tudo daqui a bocado. Quando eu anunciar, já toda a gente vai dizer que já sabia. Que é violadores? Essas são terríveis. Sim, nós temos um projeto também que vamos apresentar. Não será, se a Constituição for alterada, se for possível alterar a Constituição, será efetivamente de prisão perpétua. Ou seja, prisão para a vida toda. Portanto, incluir a prisão perpétua na Constituição. Para casos de homicídios, em especial casos de sensualidade e perversidade, a possibilidade, não tem que ser sempre prisão perpétua, mas casos, como acontece noutros países, em que pode ir até à prisão perpétua. Olha, acontece em Inglaterra, acontece na Alemanha, por exemplo, onde há a prisão perpétua. Para casos de reincidência de crimes sexuais, em casos também especialmente censuráveis, e para, em geral, casos de terrorismo, quando impliquem também uma situação de múltiplos homicídios. Para já serão 3
pontos muito específicos, portanto, os agressores sexuais reincidentes, em casos também de especial sensorabilidade e perversidade, os homicídios praticados em casos de especial sensorabilidade e perversidade. Prisão perpétua e castração química, portanto, acumulado. Neste caso não foi aprovado, teria que ser só prisão perpétua. Eu simplesmente... E para os casos de deram tiro em alguém terrorismo, sem ser uma coisa assim especialmente gravosa, não tem prisão. Repare, isto é como já acontece hoje, há uma escala, não é? Não, estou só a tentar perceber. Há uma escala, sim, é evidente. O que sabe o que é que temos hoje na lei? Uma coisa curiosa. Portanto, no limite eu posso violar alguém e ter prisão perpétua e ao mesmo tempo matar alguém e não ter, não é? E outra pessoa matar alguém e não ter, por exemplo, violar 3 pessoas e ter prisão perpétua, e pode matar uma pessoa e não ter prisão perpétua. Pode acontecer como acontece noutros países. Sabe o que é que temos hoje na nossa lei? Se eu agora tirar a arma, se eu trouxer aqui uma arma e tirá-la, se eu matar a sua colega e assim, às tantas é indiferente matá-los ou matar todos aqueles que estão ali fora. É a mesma coisa. A pena vai ser a mesma. Claro. Não vai haver mais nada. Mas no seu caso não também. É justo. Não é justo. Mas no seu caso também. Sim, é para a vida toda. A dada altura eu já tenho a prisão perpétua, para que parar? É para a vida. Não, mas há uma grande diferença. É que a prisão perpétua, a pessoa pensa 2, 3, 4, 5, 6 vezes, que é para a vida toda. Agora, nesses crimes acha que pensa mesmo? Acho que pensa mesmo. Acho que a prisão perpétua é uma forma dissuasora de cometer crimes. Eu não aceito um país em que o Pedro Dias matou não sei quantas pessoas a sangue frio, um casal que ia para uma consulta de fertilidade. Em vários estados em vários estados dos Estados Unidos onde há prisão perpétua continua a haver índices de homicídio gigantescos. Mas se não tivesse prisão perpétua, existiam à mesma. Provavelmente até existiam mais. Agora, até há a pena de morte nos Estados Unidos. Sim, eu perguntava-lhe isso, admitir até lá, porque já disse que era contra, a pena de morte, mas em 2017 tem uma frase onde diz que não se choca com a execução de um terrorista. E assumo aqui. E não se choca mas absolutamente admitir para aí nada. ou não? Pois. Propor isso ou não? A questão é se hoje começamos assim e se o próximo passo é pena de morte. Não, eu acho que, como dizia, casos como o Pedro Dias para mim são de prisão perpétua, casos como vários casos são de prisão perpétua, como a mãe da Joana que deu o filho a comer aos porcos, para mim não há justificação nem explicação para isto. Prisão perpétua, acho que é um caso que justifica. A pena de morte, o que eu disse e assumo aqui ao observador também, não me choca em alguns casos. Para ser honesto, eu não sou. Mas vai por os terroristas para os quais prevê ou pretende prever a prisão perpétua, aqui diz que não se chocaria absolutamente nada, estou a citá-lo, com a execução de um terrorista debate na TV, ou de um pedófilo também, já agora. São casos diferenciados. A citação era são sua. Casos diferenciados. A citação era sua, tal e qual. O pedófilo em situações de especial, sobretudo em casos em que há violação. Sim, mas isso já tem essa tipificação. Eu não procurei no Parlamento a pena de morte e o regresso da pena de morte. Não procurei. Acho que é uma medida que tem um enorme problema. É o ser irreversível. E o ser, de alguma forma, impossível, mesmo nos casos mais flagrantes, de ser aferida à veracidade da culpa, que para mim é fundamental. Agora, se me disser... Mas a pena de prisão perpétua pode permite ser. Rever, aliás, no nosso projeto vai haver, eu agora já estou a adiantar-me tudo, vai haver uma revisão obrigatória de 25 em 25 anos, que é outra das medidas que permite a tal reinserção e a tal readaptação. Se ao fim de 25 ou 50 anos estiver comprovado, demonstrado que a pessoa está numa situação completamente diferente, que já sabe viver em sociedade, que aceita a norma e o direito, nenhum problema em vir para a liberdade. Agora, não procurei a pena de morte, não acredito na pena de morte. Se me perguntar, chocava-me ver o Pedro Dias executado, não me chocava. Então vamos agora acelerar, pedir-lhe respostas muito rápidas, está bem? No site do Chega está publicado um artigo de opinião de Diogo Pacheco de Amorim, que é um dos seus vice-presidentes. Ele escreve sobre imigração e tem a seguinte frase: bem-vindos os de todas as cores, desde que respeitem a nossa cor. Diga-me uma coisa, qual é que é a nossa cor? Eu creio, enfim, não falo pelo Dr. Diogo Pacheco Amorim, é um artigo de opinião. O que eu penso que o Dr. Diogo Pacheco Amorim quer dizer é... Certo, mas é um artigo de opinião. Sim, mas qual é a nossa certamente cor? Certamente muito artigos publicados aqui no Observador, vocês não têm que concordar com eles. Agora, neste caso, eu penso que o Dr. Diogo... Artigo, então. Não, porque eu penso que... Não estou a dizer que não falo por ele, não posso falar pelo Dr. Diogo Pacheco Amorim, que certamente estará muito mais habilitado do que eu para falar sobre isso. O que acho que quer dizer sobre o que escreveu. Quem vem, que venha para se integrar naquilo que é a nossa cultura. Cor. Ou seja, não, mas eu acho que cor aqui eu não sei, tenho que perguntar ao Dr. Diogo Pacheco Amorim. Tem outra frase que é bem-vindos os de todas as raças, desde que respeitem a nossa raça. Eu também não percebi bem qual é a nossa raça. Para mim é muito claro. Não, a raça aqui é quase num sentido civilizacional, quase num sentido poética. Cultural. É num sentido de dizer, eu aceito imigração, e eu aceito. Agora, eu não aceito imigração para viver à conta do Estado, porque já temos cá muitos. Portanto, raça era figura de estilo. Eu penso que sim, terá que lhe perguntar. Agora, é a raça dos trabalhadores. Se eu escrevesse, eu diria assim, que venham
de todas as raças, de todas as etnias, mas que venham para se integrar e para cumprir. Não venham para destruir o tecido social, não venham para impor regras como o casamento de mulheres com 12 anos e com 13, para obrigar mulheres a andar de burca, e não venham para impor regras à nossa civilização. Era isso que eu diria. Mas infelizmente temos tribunais que, quando olham para casamentos de miúdos e miúdas de 13 anos, dizem assim: é tradição, temos que manter. Isso é que é o pior que nós temos na nossa sociedade. Já retirou a confiança política a Luís Graça? Não retirei a confiança política ao Luís Graça. O Luís Graça garantiu-me que nunca pertenceu ao movimento Nova Ordem Social, garantiu-me a mim, pessoalmente, colocou uma queixa-crime contra... Existe um vídeo dele a participar não numa Nova ação... Ordem Social. Numa ação... Não, noutro... tem razão, não é Nova Ordem Social, mas é um movimento de oposição nacional que esteve na gênese do Nova Ordem Social. Mesmo no PNR, houve muitos militantes do PNR que vieram para o Chega e apoiantes, como do CDS e do PSD. Hoje diria que o maior número de militantes que temos, provavelmente, vem do PSD, mas também temos militantes do PNR. Isso temos. Agora, eu deixei duas questões muito importantes a todos os meus dirigentes. Se algum dia tinham tido alguma participação em atos de violência subversiva ou de natureza rássica contra alguém, a todos. E segundo, se pertenceram ao movimento de Nova Ordem Social. Assumiu, eu perguntei. Garantiram-me esses que não. E apresentou uma queixa não contra os jornais, mas contra quem lhe tinha Mas já colocado... houve dirigentes que saíram, o caso de Tiago Monteiro. Sim, assumiu e teve uma grande atitude, assumiu, pertencia àquele movimento. O André Ventura disse mas isto. pelos vistos o seu filtro falhou. O meu filtro não falhou, repara, o meu filtro começou muito depois da notícia sair. Eu não estava, na altura, tão preocupado como estive quando saíram as notícias. Não esteve preocupado na altura em que... quando saíram notícias, pessoas... fiquei, não, sim. Estou a falar anteriormente, não é? Mas eu não sabia que era. Eu não sei. Sabe quantos militantes nós temos agora, em poucos meses? Cerca de 10 mil. Estamos a falar de dirigentes, de conselheiros do Não, Chega. no caso do Tiago Monteiro era conselheiro nacional. O caso do Luís Graça é presidente da mesa. Por isso a minha especial preocupação, eu sou assim em tudo. Ouça, o porta-voz Sousa Lara, eu fui contra as subvenções vitalícias. Descobrimos que recebia. O que é que eu fiz? Retirei a confiança. Eu não tolero aqui meias medidas. Retirei a confiança. É o que faria caso descobrisse que algum destes dirigentes me mentiu. Portanto, perguntei, disseram-me que não, é mentira. Que isso não volta a acontecer? Ou não apareçam mais dirigentes do Chega ligados a estes movimentos extremistas? Você pode garantir que no Bloco de Esquerda não há pessoas que andaram no MRPP a paulada às pessoas. Ninguém pode. O deputado André Ventura é que garante que veio para mudar o sistema. Sim, isso é verdade. O Bloco de Esquerda não veio para mudar o sistema de certeza. Portanto, o que eu digo, se veio para mudar o sistema, se o partido é diferente e de repente claro, temos dirigentes que saem, mas, não é um, são dois certo, neste caso já, mas tem que haver filtro, lembrou e bem o caso de Sousa Lara. Portanto, a questão é o que é que difere aqui dos outros partidos. Muito é que não conseguiu fazer esta filtragem. É que eu agi muito rapidamente, mal soube das situações. Agora, se me mentirem, a filtragem... eu não sou a polícia judiciária. Eu acredito nos dirigentes que tenho. Acredito que as pessoas vêm por bem, para trabalhar e para servir. Acredito nisso, acredito nas pessoas. Eu não ando ali a ver à lupa, pera lá, mando-me uma fotografia de quando você tinha 16 anos, a ver o que é que andava. Nem eu, nem nenhum partido. É impossível. O que é que fazemos? Reforçamos os mecanismos. Quando este processo estiver completo, nós até estamos à espera só de um parceiro para fazer isso. Eu pedi a 2 advogados, para incluirmos no formulário de registro do partido, se for legal, face ao novo regime de proteção de dados, que se pertenceu a qualquer tipo de organização de várias naturezas, e vamos ter um catálogo lá sobre isso. Portanto, onde estão estas extremistas, racistas, nós não queremos isso. Eu não sou racista, eu não sou xenófobo, não quero ninguém a trabalhar comigo que seja racista nem xenófobo. Eu quero é que todos cumpram por igual, e portanto garanto-lhe aqui novamente, no dia em que souber que alguém participou em crimes de natureza racista, natureza violenta por motivos raciais, pode ter certeza que, se me ligar e me perguntar o que é que eu vou fazer, retirar imediatamente a confiança política. Para mim é uma questão fundamental. André Ventura, obrigado por ter vindo eu é que agradeço esta emissão do Sob Escuta. Nós voltamos para a semana. Muito obrigado.